Marcelo, deu certo? Não, quem vai é Vandeco. Vandeco? Ixi, não é errado, não acredito não. Logo Vandeco. Olá pessoal, boa noite. Campeonato Cearense Série B. Olha que campeonato é esse, viu? Muitos jogos, muita emoção e a gente acompanhando tudo aqui para você no Prorrogação do Replay. E a gente já tá aqui ao lado do Serginho, Leandro Santos. Agradecer a você pela parceria. Se inscreve aqui no canal, tá bom? No YouTube, dá aquele like, aquela curtida. Compartilha com a galera, avisa que o Prorrogação já tá no ar. E Casa é líder, Crato vai disputar as quartas de final. Guarani estava se classificando, mas não se classificou. Quem se classificou foi o Cariri. Pois é, o Cariri continua na luta aí pela o acesso à primeira divisão. Você está vendo aí imagens, né? Olha aí a torcida do Icasa, os jogadores, pessoal aí com a bandeira da torcida icasiana. Que festa aqui na Arena Romeirão da torcida. Depois de uma virada dessa, não seria uma comemoração num tamanho menor, né? Serginho, boa noite, Serginho. Ufa, virou, mas o Guarani engrossou o caldo, Serginho. Primeiramente, boa noite, né, Tony? Mandar um abraço agora pra Vandeco, né? Já tô vendo ele aqui já, de verde. Já deu certo já. Eu tô de preto, né? Porque o cara disse ali pra mim que no outro jogo tava torcendo pro Crato, aí deu certo que o Icasa ganhou. Aí eu digo, então eu vou de preto pra dar certo de novo pro Icasa ganhar. Aí deu certo. Eu vim de preto, os caras pensando que eu tava do lado do Guarani, mas não, eu tava do lado do Icasa. Tava secando também. Pelo contrário, né, Tony? Eu pensar no Guarani, o cara tá indo em casa. Mas o jogo foi difícil. Foi muito difícil, mas, Tony, eu vou dizer uma coisa. Hoje era pra ter sido uma goleada maior do que a outra que foi. Porque o tanto de chance que o Icasa perdeu hoje, apesar do Guarani ter começado bem o jogo, mas o espaço que o Guarani deu a partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, eu acho que o Icasa era para ter saído com uma outra goleada grande, mas infelizmente só foi 2 hoje, né? Mas está classificado agora é sentar, trabalhar muito, e o outro objetivo agora, esse foi o primeiro alcançado, e o segundo, que é o maior, que é a classificação para a primeira divisão. Leandro, o engrossou o caldo. O primeiro tempo foi aquela farinha quebradinha que deu o time do Guarani. Engrossou o caldo pro lado do time de casa, cara. Boa noite, Tony, boa noite, Serginho, boa noite a todo mundo ligado aqui no Prorrogação, canal Replay com Tony Souza. Que clássico, hein? Icasa e Guarani fazendo mais uma vez um bom jogo. O time do Icasa, a princípio, deu aquela impressão de que ia pressionar bastante, se lançou ao ataque, mas aí na primeira finalização do Guarani, o time rubro-negro foi lá e fez um gol, mudando toda a postura, toda a dinâmica da partida. Encaixou aquele esquema montado pelo Pedro Manta, de valorizar a posse de bola. O time do Icasa acabou perdendo um pouco da paciência, não encaixava as jogadas, como falou o Serginho, desperdiçou chances claríssimas de gol, mas aí na segunda etapa veio diferente, fez um gol logo muito cedo também com o Cariús, e aí com as mudanças do Raimundinho chegou essa virada, chegou a classificação. Eu falei na transmissão, aquele clima que foi pesado desde o começo da pré-temporada, agora se transformou, o torcedor faz a festa, porque o Icasa agora vai disputar o jogo do acesso. Vai disputar o jogo do acesso. Vamos botar aqui nesse bate-papo com a gente um cara que jogava demais no Fortaleza, no Icasa. Jogava não? Jogava nada esse daí, nunca foi um gol de cabeça. Fortaleza, Ceará, Icasa, Guarani de Sobral. Olha, se a gente for botar aqui o número de times, jogou muitos times. É longa, né, a ficha é longa. A ficha é longa. Imagina aí, não. Você na metade da ficha desse homem aí. E sem contar que é uma resenha grande. Vandeco, meu querido Vanderlei, boa noite. E eu soube, Vanderlei, que você era um olho em Juazeiro e um olho em Sobral. Era um olho no Icasa e outro olho no Guarani de Sobral. E aí, como foi esse negócio? Boa noite, meu parceiro. Fala, Tony. Um abraço, fala com você. O Serginho, o Kleber aí tá nas cabines, né? Vocês estão ainda no calor do jogo. Eu tava com medo danado, cara, de dar Icasa e Guarani, porque ia ficar um grande para trás, né? E você sabe que hoje em dia, para se montar um elenco nas condições de hoje, encontrar jogadores bons, encaixar, é muito difícil. E eu tava torcendo, assim, o Guarani de Juazeiro a gente já sabe, né, que nada contra o Guarani, mas quando vê o Verdão ele pipoca, você já é de longa data, da minha época. Serginho, cara, eu queria ter a longevidade que tu tem, cara, pelo amor de Deus. Tu não fica velho não, mano, pelo amor de Deus. Então, assim,
Tony, cara, eu assisti os 25 primeiros do primeiro tempo. É como o Serginho falou, né? O Icasa, com né, alguns contra-ataques que teve, era para ter matado o jogo. Né? O rapaz, eu não lembro o nome agora, e às vezes foi fominha de ter tocado algumas bolas para tocar e ele não tocou dando um gol. Mas enfim, o Icasa foi grande, né, no jogo, jogou com postura. E eu acho que o Icasa é um grande candidato a ter o acesso, né? Graças a Deus ele fugiu do nosso Guarani de Sobral, que vai pegar outra chave, que é o Crato, que não deixa de ser difícil também, jogar aí no Cariri. Mas a gente fugiu do Icasa, que é um grande time, né? Uma equipe forte. E eu espero que aqui o nosso Guarani de Sobral possa enfrentar o Crato, que é um carinho que eu tenho, mas eu vou torcer pro Guarani de Sobral, porque sobe um daí e um daqui, tá tudo combinado. Tá certo, então. A gente vai continuar conversando com o Vanderlei, conversando aqui com o Serginho, com o Leandro, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai ali no gramado, porque tá a Rayana Lucas, tá João Marcelo, a gente tá aqui em nome da Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet, a internet do Replay. Aqui no Romeirão e no Inaldão é Icanet, tá bom? Prefeitura de Juazeiro do Norte, incentivando o esporte amador e profissional na terra do Padre Cícero. Em breve teremos o Jejunos, também aqui de 2026. Associação de Caprinos, Ovinos, da região do Cariri, a COA, que realiza a feira de exposição lá agropecuária do Crato, já está trabalhando na Expocrato deste ano. Teremos novidades lá com a COA na organização da Expocrato, tá bom? Também com a gente Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil, fica no Ceasa de Barbalha. Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil, fica ali na Rua Mauro Sampaio, 4500, pertinho do CT Praxedão, aqui em Juazeiro, na Lagoa Seca. Salviano Embalagens, tudo embalagens para você. E Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você, Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. Deixa eu ir pro gramado do Romeirão, quem está lá conversando, aqui vai conversar com a gente, é a Rayana Lucas. Boa noite, Rayana. Boa noite, Tony, para quem nos acompanha aqui no Prorrogação. Estamos aqui com o presidente do Guarani, o Zé Ivan. Zé Ivan, uma derrota num clássico, mas o Guarani foi muito bem, se propôs, né, a jogar e trazer o resultado, não veio ali, sofreu uma virada. Como é que você faz essa avaliação da participação dele e a prospecção ali para o restante do campeonato? É complicado, né? A gente, desde que começou o campeonato, a gente tem um projeto de um campeonato com tranquilidade, né? E o futebol é meio complicado, né? Demorou muito a acontecer o resultado e ficou para a última rodada. Fizemos um belíssimo primeiro tempo, mas infelizmente o segundo tempo não condiz com o primeiro tempo, né? O Icasa cresceu muito, o Guarani deixou de jogar, né? E aí o Icasa se aproveitou das oportunidades, fez os gols e a gente não conseguiu o resultado, né? Agora é se organizar e para esse jogo, para ver se a gente consegue juntar os cacos, né? Se organizar e já viajar para esse jogo de domingo. E se Deus quiser, a gente pelo menos permanecer na Série B, né? Zé Ivan, a gente sabe que a parte financeira dos clubes do Cariri, né, pesam muito assim, no orçamento para participar de uma competição. Esse ano, acho que apesar, né, dos subsídios dados, como é que o senhor faz essa avaliação financeira? É muito difícil, não só para o Guarani, mas eu acredito que para os 4 times, né, Barbalha, Icasa, Guarani, Crato. E para a gente ainda é pior, porque todos os times têm suporte por trás, né? Pessoas dando suporte para quem está à frente. Aqui no Guarani é só eu e Deus, né? Tem que correr para um lado, correr para outro. Os recursos que entram não é suficiente por conta do resultado, inflacionou muito os investimentos que a gente teve que fazer. Contrata, manda embora, faz isso, faz aquilo, paga transferência, paga passagem, então inflacionou muito o nosso poder de investimento, mas mesmo assim a gente ainda conseguiu reverter. Mas futebol é complicado, né? Deixar para a última rodada, tem dessas coisas, né? Mas é se organizar, né? E a gente permanecer, buscar essa permanência e para o ano a gente fazer um campeonato melhor,
Infelizmente a gente fica muito triste que a gente dá o máximo, se dedica no dia a dia. A nossa parte a gente tem feito, alimentação dos atletas, medicação, suplementação, salário em dia, mas dentro de campo, infelizmente, o resultado não aconteceu, né? Mas a nossa parte da administração, a gente honrou 100%. Obrigada, Zé Ivan. Ele está aqui junto com alguns outros integrantes, né, da direção e também presidência do Guarani. O Breno está ali também. Tony, o Guarani agora vai para essas duas últimas, aliás, último jogo, né? Porque é só um jogo, não tem um jogo lá e outro cá, tentando permanecer aí na Série B do Campeonato Cearense. É mais uma batalha de um time do Cariri para não cair para a Série C. Obrigado, minha querida Rayana, ela segue ali do gramado, João Marcelo também, daqui a pouco vou tentar ouvir também o pessoal aí do time do Icasa, ouvindo o presidente, e aí, Serginho, você faz todo um planejamento, enfim, e quando você vê esse planejamento não sendo correspondido, lamentar agora, lutar para poder permanecer na primeira divisão, ou na segunda divisão, né? Infelizmente, Tony, acho que o Guarani, quando começou a acertar a equipe, primeiro acertou com o Pedro Manta, né, que foi como eu falei, foi um grande treinador. Acho que o Guarani acertou na contratação do treinador e ele já pegou o time do Guarani com uma derrota, se eu não me engano, foi naquele dia, pegou com uma derrota de 5. Foi logo depois da goleada, né? Pronto, contra o Icasa, aí o time melhorou muito quando ele chegou. Ele mudou algumas peças no Guarani, o Guarani teve uma evolução muito grande, o Guarani jogou muito bem hoje o primeiro tempo, assim como o presidente falou aí do Guarani, mas infelizmente, Tony, quando foi para a parte física, o Guarani, eu acho que a parte física do Guarani deixou muito a desejar no segundo tempo, e a equipe do Icasa, que estava muito bem preparada, se tivesse aproveitado as oportunidades, teria sido até mais o jogo hoje, que eu achei que o Icasa dispersou muitas chances de gol, mas agora o Guarani tem que se concentrar agora, porque tem um jogo muito difícil agora, que é um mata-mata, para permanecer na segunda divisão. Já sabemos que é muito difícil permanecer na segunda divisão, porque, como eles falaram, tem muito gasto, tem muita coisa, mas acho que o Guarani deu uma melhorada muito grande e acho que dá uma esperança para o torcedor, porque pelo menos para permanecer da segunda divisão. E aí você vê os dois times, a mudança do regulamento acaba favorecendo, Leandro, porque a gente tem chance de ter os dois times aqui da região, que vão brigar para não cair, permanecendo, né? Porque agora o problema é que só é um jogo, né? Tanto o Barbalha pega agora o Atlético Cearense, o Barbalha pega o Ninaldão, e o Guarani vai lutar com o Caucaia lá na região metropolitana. Um jogo difícil por ser fora de casa, mas o Guarani ele evoluiu bastante, como falou o Serginho, com a chegada do Pedro Manta. Fez 7 pontos nessa fase de jogos de volta, né? Perdeu hoje para o time do Icasa, mas tinha conquistado 7 pontos até então nessa disputa e brigou até o fim também pela sua classificação. Teve chances, fez o gol no primeiro tempo, teve toda aquela estratégia montada pelo Pedro Manta de orientar os seus jogadores a valorizar essa posse de bola, a gastar o tempo, a fazer essa atmosfera que eu falava muito na transmissão, ficar contra o Icasa, a pressão de ter que fazer um gol, da afobação, da tomada de decisão errada, mas aí no segundo tempo o Icasa se encaixou, corrigiu, acertou e virou o jogo. Então agora trabalhar, é um jogo difícil, é fora de casa, mas não é tão complicado assim, o Caucaia oscilou na chave B da competição também, então é um jogo parelho, é encarar como um jogo de acesso, até porque vai valer a permanência na Série B do próximo ano. Então aí com esse espírito, com essa determinação de querer ficar na Série B para superar essas adversidades que vai encontrar lá no Raimundo de Oliveira. Vamos voltar para o gramado, que já ouviu o Vanderlei, mas como o Vanderlei é atacante, ele sabe que geralmente quem faz gol, a gente dá prioridade, Vanderlei. Como você só está fazendo gol em racha, deixa eu dar prioridade para quem está fazendo gol valendo. Você Vanderlei e agora Edson Cariús. Olha, tá ruim de atacante. Rapaz, pensa aí. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar no meio ali centralizado, tá isso para correr, porque quando eu tava bem fisicamente, eu já não gostava muito de correr. Mas tu fica na área ali e deixa pro Edson e o Vanderlei para tu fazer o gol, porque o dele dá para ver no YouTube, só o teu, né? Tanto que não tá só o meu que dá para ver. Tá escondido o meu. Vamos lá para o gramado do Romeirão com João Marcelo no oferecimento Icanete, Perboni Brasil e também da Salviano Embalagens. Fala aí, João Marcelo.
É isso, Tony. Estamos aqui ao lado do homem que foi eleito o craque da partida pela gente e ele escutou toda essa resenha aí de vocês, viu, Edson? Fala um pouco sobre a importância de mais um gol, né, na tua carreira, mais um gol aqui neste campeonato. Você que mudou o panorama do Icasa, foi um dos responsáveis por essa virada de chave na competição. Como que é para você agora tendo essa semaninha de descanso visando a semifinal do Campeonato Cearense? Olha, dizer que primeiro eu tô feliz, né? Feliz por estar vestindo a camisa do Icasa, feliz por estar podendo ajudar da melhor forma possível, na liderança, incentivando, né? Mostrando para a garotada o quanto é importante, né? A gente levar esse time para a primeira divisão, que já vem sofrendo há algum tempo, que o torcedor tá machucado, o torcedor tá dolorido, e a gente pode cravar a nossa história, né? Porque a gente não pode vir para aqui para o Icasa e ser só mais um clube na nossa carreira, não. A gente tem que deixar a história marcada, a gente tem que colocar esse time na primeira divisão. Feliz pelo gol também, né? Graças a Deus, com muito empenho de todos os meus companheiros, dedicação. A gente vem entendendo a cada dia o que é vestir essa camisa, o peso dessa camisa, e agora a gente descansar, saber que agora é uma nova competição que vem pela frente, jogos de 180 minutos, mas que a gente vai descansar bem, se preparar para que a gente possa fazer aí 2 grandes jogos e botar o Icasa na primeira divisão. Ao término da rodada passada contra o Crato lá no Mirandão, não sei se você se lembra, eu perguntei para você se aquela vitória passava um recado, né? Até porque o Crato não havia perdido lá ainda. Qual o recado que fica agora com vocês se classificando na primeira posição direto para a semifinal? Que a gente acredita, né? Que a gente tá focado e o nosso foco, o nosso alvo é o acesso, né? Isso a gente não vai permitir que ninguém chegue e tire da gente. A cada dia eu transmito isso para a rapaziada, a cada cobrança que a gente tem. Eu acho que a virada de chave foi quando a gente entendeu, nos momentos de cobrança, eu cheguei num momento de dificuldade, cheguei em uma semana conturbada, a gente foi em seguida uma derrota, mais uma semana conturbada, mas a gente começou a se cobrar, começou a entender. Então a gente passa esse recado para a competição, que a gente agora está focado naquilo que a gente quer. Então o torcedor tem feito um diferencial gigante a partir do momento que ele entendeu que a gente estava com um compromisso entre campos, batalhando, brigando, e eu tenho certeza que o torcedor para esses 2 jogos aí vai fazer uma diferença gigante para que a gente possa voltar ao Icasa à primeira divisão. O quão importante é ter esse tempo de preparação agora, né, que vocês virão direto para a semifinal e vão decidir em casa também, né? Vocês jogam o primeiro jogo fora, decidem aqui com o apoio do torcedor. É importante porque a gente veio de 2 jogos desgastantes, né? A gente jogou contra o Crato num campo que sem condição de jogo, com a chuva grande, então assim, vem o desgaste físico, né? A gente teve pouco dia para treinar, praticamente um dia para a gente poder, o professor Raimundo Wagner, colocar em prática aquilo que a gente tinha de plano para o jogo de hoje. Então assim, essa semana vai ser importante para que a gente possa descansar, mas a gente sabendo, a gente descansa hoje, descansa amanhã que é folga, mas na sexta-feira a gente já volta o foco, porque o nosso foco é o acesso, o nosso foco é botar o Icasa na primeira divisão, e a gente tem que descansar, mas a partir de sexta-feira a gente já volta na pegada, a gente já volta a morder treino dentro de campo para que a gente possa chegar firme nessa semifinal e botar o Icasa na primeira divisão. Faz diferença quem for o adversário ou quem vier vai ter que encarar o Icasa na força total? Não faz diferença não, porque é uma competição que ela é muito equilibrada. Então, assim, todo time que vier jogar contra o Icasa, independente de quem venha, os caras vêm de uma forma diferente de jogar quando joga com outro clube, né? Com outros clubes, né? Então, assim, quem vier jogar contra a gente vai vir querendo vencer como assim todas as outras equipes. Mas o diferencial agora é que a gente vai estar firme, a gente vai estar forte, a gente vai estar preparado para encarar essas dificuldades, sabendo que muitos times vão vir para cá para se defender e a gente vai ter que ter paciência. O torcedor vai querer que a gente permaneça em cima, mas a gente tem que ter tranquilidade, cabeça fria, né, e o coração fervendo para que a gente possa colocar o Icasa na primeira divisão, que infelizmente não é para estar numa situação dessa, não é para estar numa segunda divisão com a torcida que tem, e assim a gente vê tantas outras competições, clubes em competições nacionais com um público de 200, 300 pessoas, e o Icasa na segunda divisão do Campeonato Cearense colocando 4, 5, 6 mil torcedor. Então assim, o torcedor vai fazer diferença, esperamos que o torcedor nesses 2 jogos aí nos apoie, nos incentive e acredite, o principal, acredite que a gente vai colocar o Icasa na primeira divisão. Obrigado, Edson. Tá aí, Tony. As palavras do craque da partida João de hoje, Marcelo. clamando aí também pelo apoio do torcedor nessas próximas partidas. João Marcelo, tá me ouvindo aí, João Marcelo? Tentar ver se a gente conversa, que eu tava querendo pegar aqui com o Cariús, ver se o João Marcelo ouvir. Eu queria pegar o Cariús para poder saber uma coisa, porque o Cariús, ele deu um abraço no Raimundinho no meio do jogo, e eu queria muito escutar o Cariús nesse sentido, sabe?
acho que o Marcelo não estava ouvindo a gente, porque eu queria muito saber assim, é aquele abraço, o que significa aquele abraço? A representação daquele abraço. A representação daquele abraço, né, do Edson Cariús no técnico Raimundo Wagner. Queria muito saber, porque assim, foi um abraço que a gente viu forte, depois o presidente do Icasa, Celso Pontes, foi lá e também deu um abraço no Raimundo Wagner. Então, é assim, eu queria muito ouvir. Tá me ouvindo, João Marcelo? João Marcelo ou Rayana Lucas, estão ouvindo ou não? Acho que não estão ouvindo a gente. Né? Eu estava querendo pegar aqui um pouco o retorno deles, enfim, infelizmente a gente não estava ouvindo. João Marcelo, tá me ouvindo, João Marcelo? Não está ouvindo aqui o João Marcelo. Rayana, tá me ouvindo aí, Rayana? Cariús está por aí ainda, Rayana? Sim. Tá fazendo Cariús está foto por ali aí com o ainda, pessoal. Rayana? Rayana, João Marcelo. Oi, oi. Cariús ainda está por aí? Tá por ali atendendo aos fãs, viu, Tony? Corre, Fazendo traz foto. o- Está traz descalço o Cariús. porque o Faz homem só uma entregou pergunta as pro Cariús. chuteiras, aliás, as meias, né, as caneleiras ali Pronto. pra torcida. Pra Chama chamar o Cariús aí, chama o Cariús. ele. Ô, Cariús. Chama o Cariús aí, chama o Cariús. Ó quem tá o lateral, Jade que ele tá Guga. atendendo os Ó, fãs. rapaz, é que é o Jade Guga. Ele tá ensinando, ó, você O cabeceia Tony- assim, o Tony você faz quer saber assado. do seu abraço no Raimundinho. A gente tem imagens ali desse abraço ali. Conta aí essa emoção aí desse abraço e o que significou esse abraço ali no técnico. Assim, eu chego até a me emocionar porque foi um abraço especial. O Raimundinho é um cara que ele é responsável, assim, demais pela minha carreira, né, cara? Um cara que acreditou no meu potencial, um cara que me deu as primeiras oportunidades. E eu cheguei aonde eu cheguei, conquistei o que eu conquistei, porque o Raimundinho foi fundamental na minha carreira. Então, assim, aquele gol ali foi importante demais e o abraço é muito especial. Especial para um cara que me ajudou, para um cara que acreditou em mim, e eu sou muito grato a essas pessoas que acreditaram, que me deram a oportunidade. Então, eu tenho um Raimundinho, além de amigo, eu tenho como meu segundo pai. Um cara que me aconselha, um cara que me deu muitos conselhos, um cara que me tirou de certas situações que eu poderia estar, a não ser o futebol. Então, sou muito grato a esse cara, um cara que eu, sabe, assim, tenho um carinho especial demais pela pessoa, pelo profissional. Além de um excelente profissional, um ser humano, sim, sem comentário, um cara que se importa com o lado humano, né? E a gente vê que isso hoje é muito difícil no futebol, porque as pessoas só querem saber do rendimento do atleta dentro de campo, e quando o atleta não vai bem, fica escanteado. O Raimundo não. O Raimundo é um cara que ele se importa com o lado humano, quer saber o que a gente tem, o que a gente está passando. Então, foi um abraço muito especial. Obrigada, Cariús. Liberar ele aqui, porque o homem entregou caneleira, entregou meia, queriam a chuteira dele, queria camisa, short, queriam deixar o homem todo despido, a torcida querendo ali esses itens do Cariús, que tá virando aí, Tony, uma peça muito importante nesse time do Raimundo Wagner. E agora, de presidente para presidente, uma dica do Guto para falar isso, eu tô aqui seguindo o que o cinegrafista manda, o presidente do Icasa, o Celso, vitória importante, conquistou aí o primeiro lugar da chave. Torcida fez a festa, tem um Cariús ali que está virando xodó, né, da torcida. Como que o senhor avalia essa participação do Icasa? Como foi o planejamento, se está, né, surtindo ali o que foi planejado para o Icasa para 2026? Eu estava assistindo o replay segunda-feira, parabéns a vocês. E no início, quando nós começamos a formar o time do Icasa para essa competição, nós procuramos o Edson Cariús. Certo? Mas não deu certo, porque ele estava empregado, e o destino quis que ele viesse para cá. O futebol é assim, Rayane. Aquela derrota para o Cariri fez com que a gente fosse atrás do Edson Cariús, que em 3 jogos, aliás, já se tornou o ídolo do Icasa. E esse cara é sensacional. A gente que está lá dentro dos vestiários é que sabe a personalidade dele, e ele chama os jogadores, ele dá aquela força, certo? Então estava faltando um pouco no Icasa dessa liderança. O time é bom, formamos um time para ser campeão, mas assim, nós não conseguimos nada ainda, Rayane. Estamos aí a 2 jogos. Celso, a gente sabe que o torcedor, ele quis, né, o professor Raimundo Wagner falou sobre isso durante a competição, nos jogos, que o torcedor queria ver essa goleada, mas que o campeonato de Série B é difícil, que
1-0, valendo os 3 pontos, estava de bom tamanho, né? A gente viu que ao longo também da competição, o torcedor cornetou um pouquinho ali, pediu até a saída do professor Raimundo Wagner. Como que a diretoria estava ali? Ia atender o torcedor ou estava ali firme e forte com o Raimundinho? Firme e forte com o Raimundinho. O pessoal forçou a barra para mim trocar, mas a gente conhece o Raimundo Wagner, né? Ele trabalhou em vários clubes, ele tem potencial para ser treinador do Icasa. Porque futebol é assim, se ganhasse todos os jogos não tinha graça. Então o Icasa teve que perder aqueles 2 jogos para mudar. Então o Raimundo Wagner ele sempre foi prestigiado, certo? Pediram muito a saída dele. Isso aqui eu estou revelando, isso aqui depois do jogo contra o Barbalha. Mas os jogadores, eles vieram se reunir comigo, com os diretores, no domingo, 9 horas, nós saímos do CT, 11 horas da noite. E eles disseram, presidente, não troque nosso treinador. E eu segurei, mas foi uma semana difícil, aquela semana, porque troca, tira, e a gente não pode assim, futebol você não pode mudar do dia para a noite. Mas deu certo, Rayane. A gente teve uma vitória, eu disse lá na minha fala que o Guarani não estava morto. E que o ano passado, nesse mesmo local, o Icasa jogava pelo empate. O Guarani aos 43 tirou o Icasa. E isso eu disse a ele lá. Começou, certo? 1-0. Então, é clássico. Eles se desdobram dentro de campo. E contra o Icasa, todo o time, ele se desdobra. Mas eu venho dizendo desde o início, Rayane, nós estamos numa competição que só tem clássico. Clássico contra o Guarani, clássico contra o Barbalha, clássico contra o Cariri e clássico contra o Crato. Não é fácil. Então, são times qualificados que melhoraram durante a competição, mas hoje a gente está aí, como se diz, não ganhamos nada ainda. Tem que botar os pés no chão e trabalhar bastante, que são 2 partidas para a gente chegar a alcançar essa Série A. Vou liberar aqui o presidente, que ele vai ali, obviamente, para o vestiário. Tem muita gente para comemorar, principalmente, né? O primeiro lugar, vai ali direto para a semifinal. E aí fica essa para o torcedor. O professor Raimundinho ficou graças ao elenco, né? A gente vê que é um clima muito bom no elenco e isso diz muito, né, do trabalho feito pelo Icasa e também da conquista hoje, né? Bem lembrado, tinha até esquecido que na Série B do ano passado o Guarani havia tirado o Icasa também desse mesmo lance. Tony, com você aí. Tá ok, obrigado a Raina Lucas, aí ao lado do presidente José Celso, né, Celso Pontes. Conversamos ali, você viu emocionado o Edson Carius. Ô Vanderlei, você tava no suquinho aí de boa, Vanderlei. Cajuína? Cajuína, né, Vanderlei? Tá lá de boa. Atenção, viu, Vanderlei? É só cajuína aí, né? Tá só de boa o Vanderlei. Agora, Vanderlei, vou dizer uma coisa. Você pegar um jogador com uma certa liderança, um cara que chega, que vibra, né? E que, pelo que a gente percebeu ali, corre também pelo treinador. É importante essa situação, né, cara? O Serginho aqui chegou a dizer que não tirava o Raimundinho, o Marciano chegou a dizer que não tirava o Raimundinho, enfim. Eu disse que eu preferia sair e deixar o treinador. É verdade. O Leozinho também participou aqui com a gente dizendo, fica Raimundinho, todo mundo fica, parece que a escolha da diretoria foi a certa, né? E mostrou aí pelas palavras do Edson Carius que os jogadores também estão com o técnico, hein, Vanderlei? Pois veja bem, tem trocas, Tony, que são importantes. Por exemplo, aqui no Guarani de Sobral, eu achei que o presidente acertou, né? Porque nada contra o Boiadeiro, é um amigo que eu tenho, e o Boiadeiro não tinha treinado o time profissional ainda, não tinha treinado um time de massa, né? Que assim como o Icasa, o Guarani e o Guarani de Juazeiro, o Guarani de Sobral, tem uma torcida que exige muito. E o Guarani de Sobral, ele fez a escolha certa, de trocar o Boiadeiro pelo Marcelo Vilar. Marcelo Vilar, eu fui campeão com o Marcelo Vilar, joguei com ele no Ceará e depois fui campeão com ele no Botafogo. E é um gestor de grupo fantástico. Já o Raimundinho, eu acredito, e eu também, se for notado, né, que ele teve balançando e teve em crise aí, eu não trocaria. Né? O Carius, o presidente, muito bem nas palavras, eu só não concordo uma coisa. Em ser ídolo ainda. Eu acho que o Carius, nada contra, mas não é ídolo ainda.
né? Ele tem 2 ou 3 jogos, não sei. E se ele não conseguir o acesso, como é que o cara vai ser ídolo? Tá Eu começando acho ainda a que história ele... dele, né, Vanderlei? Começando sim, ainda, né? isso, exato. Aí sim, eu acho massa, é um líder, ele é um ídolo do Ferroviário, tem sua história, né? O Raimundinho é um cara que é 100% integrado na vida do cara, porque ele agora acabou de falar pra gente, mas eu não considero ídolo. Enfim, mas ele tá tendo um papel de ídolo. Ele tá tendo. Eu achei o jogo contra o Crato, ele fez um gol e batalhou. Hoje ele jogou bem, apesar de não ter sido o melhor jogador pra mim, né? O cara que fez o segundo gol pra mim foi o melhor jogador, que ele já tinha jogado bem contra o Crato. Mas é um cara que foi o gol decisivo, o gol da virada. Enfim, eu acho que o Icasa ele cresceu muito nesses últimos jogos para chegar bem, né, onde ele está hoje. Acredito que vai ser um grande jogo na semifinal entre vai ser Crato e Guarani, e vai ser Crateús e Cariri. Eu acredito, eu assisti no jogo do Cariri e assisti no jogo do Crateús, e o jogo sendo em Crateús, eu acredito que o Crateús passa. Isso não quer dizer que seja uma afirmativa que vai acontecer, mas eu acho que vai ser, né? Crateús eu acredito que vai ser Crateús e Icasa, né, decidindo no Romeirão. A torcida de Icasa não precisa nem eu falar. O Serginho sabe que tanto eu, na nossa época, eu, o Ciel, o próprio Serginho, o Jonas. Faz tempo, né? Faz tempo, mas eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. Eu lembro de muitas coisas. Não, Marcos. Vai estar tu. Eu tô novo, eu não tô jogando ainda porque eu não quero, mas é porque assim, eu tô novo. O meu problema é o Danone, que eu gosto. Mas assim, Tony, falando em torcida, falando em time encaixado, o Icasa tem um time encaixado. O Serginho falou muito bem de que do meio do segundo tempo, da segunda parte do primeiro tempo, o Icasa era pra ter metido uns 2 ou 4, sei lá. Se tivesse um pouquinho de paciência na hora do terço final, ele faria 2, 3 brincando. Mas o Guarani eu acho que se precipitou na hora de segurar o resultado, né? Foi pra cima de um Icasa. O Icasa sempre foi favorito contra o Guarani, nada contra, mas o Icasa sempre foi favorito, apesar de ser clássico. Mas enfim, eu tenho certeza que o Icasa vai brigar muito forte pelo acesso. Essas 2 vitórias diz pra gente isso, que tá forte, contratou muito bem. E o Raimundinho é um cara inteligente, né? Um cara acostumado a chegar nos acessos. Eu acredito, Cone, que no cara ele vai ter um time na primeira divisão ano que vem. Até porque já tem muito tempo, né? Já tá mais do que na hora de ter. Eu torço muito que o Icasa, eu gosto do Icasa muito. Acho que depois que eu passei do Icasa, minha carreira só foi, né, para cima. Então, assim, eu acho que o Icasa merece muito mais do que outro clube a estar na primeira divisão, por tudo que passou e pela torcida que tem, né, pelo estádio que tem. Então, assim, eu acho que o Icasa é o meu favorito a subir, né? E eu vou torcer pro Guarani de Sobral também, mas enfrenta uma perdeira que é o Crato. Jogar lá em Crato não é fácil. Mas, vamos esperar. Mas o Icasa, para mim, está na primeira divisão do ano que vem. E aí tem um detalhe, viu, Serginho? Inclusive quem mandou o recado aqui disse: Vanderlei Serginho é resenha. Cristóvão, né? Cristóvão é outro também, hein, Leandro? Cristóvão era uma resenha também. Você sabe da história do Cristóvão? Oi? Você sabe da história do Cristóvão? Diga, eu sou doido pra saber, fale. O Cristóvão, a gente um jogo que a gente jogou no PV, aí jantamos no Amoarama para viajar. O Cristóvão, ele foi com Chilito de Fortaleza a Juazeiro, onde chegou com meio pacote ainda. Só com o Chilito, cara? Só com o Chilito, eu nunca vi um negócio desse, não. Aí, e ele disse que tá com a barriga cheia quando nós chegamos de manhã. Eu disse: por que tu tá com a barriga cheia de água? Porque o Chilito não pode. Eita, Chilito. Sustância, isso aí. Esse bom, só faltou o cavaco chinês, né, Vanderlei? É Chilito e cavaco chinês que dava certo. Eita, é o novo. Cristóvão, olha aí, Cristóvão. Você não vem pra cá, dá espaço pros caras. Grande Cristóvão, atacante. Ô, Tom, será que o Vanderlei vai querer o Chilito do Cristóvão ou continuar no Danone, hein, Vanderlei? Deixa o Cristóvão com o Chilito. Eu vou no meu Danone. O Cristóvão também é bom, viu? E também gosto do Danonezinho. Era bom. Eu tenho... Aquela galera eu conheço. O Jonas, por
Puta que pariu. O Bidu, vou te falar pra tu, o Bidu era os melhores que eu já vi foi o Bidu. Aquela cabeça não fica bebo, não. A cabeça tem 80 gigas, pô. É resenha também, Bidu, rapaz. Grande Jonas, parceiraço nosso também aqui. E galera, tem um detalhe, viu? A gente tá falando aqui sobre essa questão de semifinal. O Crato pega o Guarani de Sobral, né? E aí tem um detalhe, o Crato pega sem a dupla titular, porque Carlão e Léo Ceará receberam o terceiro cartão amarelo. Eles anulam, né? Tem aquela questão da anistia dos cartões, mas quem recebeu o terceiro ou vermelho, não tem isso, tem que cumprir a suspensão. Ainda tem o Ian Costa também, que foi expulso, que é sempre utilizado pelo Lamar. Verdade. Então perde a dupla principal e aquele 12º jogador, porque o Ian Costa sempre entra. E aí o Crato pega o Guarani de Sobral, jogo duro, né? E é um jogo só, né? Diga-se passagem. Apesar que o jogo é no Mirandão. E o time do Cariri, que pega o Crateús, tem aquela coisa, se o Cariri passar do Crateús, na aposta do Vanderlei é o Crateús está bem arrumadinho, o Reginaldo França está com o time arrumado, o time muito qualificado, o Crateús, mas por acaso o Cariri passar, a gente vai reeditar a semifinal de 2024, quando Icasa e Cariri se enfrentaram na mesma semifinal, nas mesmas condições, com o Icasa indo para a semifinal, e o Cariri foi quem passou, naquela época o Thiaguinho foi o grande nome do jogo. Ou seja, nós poderíamos ter 2 jogos em Juazeiro se o Cariri passasse, mas é difícil que o Crateús também está bem arrumadinho. Agora tem um detalhe, viu, Serginho, Vanderlei, Leandro, amigos e amigas aqui do Replay, do Prorrogação, o Cariri, quando for jogar agora as quartas de final contra o Crateús, já vai ter os 5 jogadores que não atuaram hoje pelo Icasa, ou contra o Barbalha. João Vitor, João Bete, o Gabriel, o Araújo e o Pablo. Então terá 5 reforços o Marcelan para esse confronto contra o Crateús, Sérgio. Um dos principais jogadores que eu acho que faz a diferença na equipe do Cariri é o Araújo, né, Tony? Acho que é um jogador que faz muita diferença para a equipe do Cariri. E com essa volta desses jogadores, com certeza a equipe do Cariri vai arrumar um esquema lá para jogar como ele sempre jogou aqui, pela uma bola. É uma equipe muito perigosa, nós sabemos que a equipe do Crato também é uma equipe muito boa. Acho que vai ser um confronto muito bom. E o confronto de Crato e Guarani de Sobral vai ser um confronto muito interessante, porque apesar do Crato ter esses desfalques aí, mas a equipe do Crato é muito forte. Teve uma derrota só dentro de casa para a equipe do Icasa, que foi naquele dilúvio, né, que era aquela água lá. E sofreu mais gols contra o Icasa do que durante todo o campeonato. Para você ver como é difícil ganhar lá. Como eu falei que é difícil ganhar do Barbalha lá em Barbalha, assim também no Crato. Eu acho que a equipe do Guarani de Sobral deu uma arrumada muito boa. O Marcelo Vilar arrumou a equipe. E, como o Vanderlei falou, é um treinador que tem muita experiência, já teve muitos acessos aí. Vai ser um jogo muito difícil. E falando agora para a semifinal, quem passar, eu acho que Icasa vai pegar, se pegar o Cariri ou o Crateús, vai ser difícil, porque, Tony, nessa segunda divisão sempre é jogos difíceis, mas a equipe de casa hoje está preparada para subir para a primeira divisão. Está preparado para subir e a gente teve um jogo onde, Leandro, a gente viu 2 momentos, né? Um primeiro tempo onde o Guarani venceu, mereceu a vitória na primeira etapa, poderia até ter feito mais de um gol, né? Tanto é que vaias, né, para o time do Icasa, e o segundo tempo, o intervalo foi fundamental, tanto é que eu queria muito ouvir o Raimundinho saber o que foi que aconteceu nesse intervalo, porque o Icasa voltou totalmente diferente na segunda etapa, Leandro. Isso, o Guarani fez o gol, teve uma chance na jogada do Davi aqui pela esquerda, ele bateu cruzado, o Rodriguinho acabou desperdiçando o rebote, ali se o Guarani faz um 2-0, complicava muito a vida do Icasa para essa partida, mas essa conversa de intervalo, acho que ela foi determinante para o Icasa vir diferente. E o gol muito cedo, ali por volta dos 4, 5 minutos, o Edson Carius marcou aquele gol que inflamou a torcida, que fez o time se lançar mais ao ataque, que obrigou o Guarani a mudar esse esquema que ele apresentou no primeiro tempo. E daí, nesse contra-ataque muito bem encaixado, numa jogada do Raulisson, que a gente falava de uma necessidade do Icasa acelerar esse contra-ataque, que não fez no primeiro tempo. Na primeira bola do Raulisson ele fez, ele foi para cima,
já deu aquela enfiada, aquela assistência para o Cássio, ficou mano a mano ali com o Danilo, e dessa vez ele não chutou na estratosfera, como disse o João Marcelo. Ele bateu no Cruzeiro do Caldas, não. Agora não, agora foi diferente. Como é o nome da palavra, mano? Chega em bola a língua. É por isso que eu digo Cruzeiro do Caldas, é mais simples. É mais resumindo, Cruzeiro diminuir, né? Verdade. Ele bateu firme ali sem chance para o Danilo, fez esse gol da vitória, e a partir de então o Icasa começou a neutralizar mais a partida, cadenciar um pouco mais, teve outras chances de se lançar o ataque. O Juliano, para mim, entrou muito bem também, dando aquela pegada para roubar a bola e já criar um contra-ataque produtivo, e assim o Icasa conseguiu bem essa vitória, essa virada, e agora vai para o jogo do acesso com favoritismo, né? Como está todo mundo falando. É verdade. Cauã tá por aqui, Cauã em Roma, dá um abraço aí, deixando boa noite. Icasa precisa voltar urgente para o cenário nacional, diz aqui o Adriano Lima. Aquela situação que eu falei na transmissão. Eu vi ontem um portal gaúcho falando da Série B do Campeonato Cearense, destacando a presença de público, da torcida. O destaque era para o confronto Icasa e Guarani no jogo de ida, mais de 4 mil torcedores, coisa que o Ipiranga, Juventude, lá no Sul, não estão fazendo, e eles destacavam isso. Na Série B do Campeonato Cearense, o Icasa levando esse monte de gente para a arquibancada. É verdade, rapaz. Folha de Brejo Santo, é o Jota. Icasa acertou trazendo o jogador Cariúzi, merece agora estar na Série A. Já pensou se é no Icasa? Diz aqui o Eloy Cordeiro, né? Quem está mais aqui? José Santos também está com a gente, Cícero Assis Tavares. Rayana pergunta ao presidente se está perto de receber o dinheiro da CBF. Oh, me esqueça esse dinheiro da CBF. O dinheiro, esse dinheiro. Inclusive, o pessoal que está acompanhando a gente, vai lá no Instagram. Não, mas lá no cofre das almas aí não sai, não. Está no cofre de alguns advogados já. Das almas já foi embora, né? É verdade, mas tem novidade. A gente tem aqui, inclusive, que houve uma situação de uma empresa paulista que entrou com uma petição no Tribunal de Justiça na segunda-feira, certo? Dizendo que tinha comprado a parte do Icasa, que estaria... Mas aí só que hoje essa empresa acabou entrando com uma outra petição dizendo: esquece tudo que está na primeira petição, anula, ignora, e aí afirma que comprou 950 mil reais referente aos direitos do Icasa e que está dentro do processo junto com o clube. É uma situação que a gente já colocou, está nas redes sociais, depois você pode olhar no Instagram, no TikTok. Eu não sei se a gente botou no YouTube, mas Instagram e TikTok eu tenho certeza, do Replay com Tony Souza. Quem está acompanhando pode ver, a gente gravou um vídeo sobre isso, a gente vai repercutir isso depois sobre essa situação, tá bom? Quem está mais aqui com a gente? O Lucivando Rodrigues também está por aqui, elogiando o Cariús. Domingos Sávio está lá em Fortaleza, explica esse próximo cruzamento que segue agora, tá dizendo aí. Enfim, a galera acaba se provocando também aqui, né, nas redes sociais. O Francisco Oliveira também está aqui, tem que ir para a primeira divisão. Jackson Félix, vamos Verdão. Está dizendo aqui, disse que o Guarani tem que jogar a Série C. Não faço não. Vamos deixar todo mundo aqui na Série B mesmo. Giliásio Menezes, o Dielson e o Rodriguinho pediram para sair? Nem sei, eu acho que não pediram, não sei se pediram para sair, né? O Dielson e o Rodriguinho. Eu falei na transmissão a questão do cartão amarelo, que o Dielson já tinha, né? E o Icasa estava indo para cima. O Dielson, ele poderia ali numa falta sofrer o segundo cartão e acabar prejudicando o Guarani. Acredito que foi uma estratégia adotada pelo Pedro Manta para fazer essa substituição, tirar o Dielson do jogo. É verdade. Vamos fazer o seguinte, só aproveitar aqui, eu quero já ouvir, até para a gente se despedir também do Vanderlei, que está aqui nesse papo com a gente, mas deixa eu fazer só uma pausa sobre o assunto Icasa e Guarani. Você está vendo aí o cartão amarelo aí, né? Teve um jogador expulso, que foi o Vini Bala, né? Que acabou tendo um lance ali, o árbitro interpretou como agressão, foi expulso o Vini Bala. Mas deixa eu fazer o seguinte, vamos trazer... você está vendo aí lances do jogo ainda, mas deixa eu trazer aqui o lado do jogo entre Cariri. Pronto, aí é o lance da expulsão. Obrigado aí, meu querido José Moraes, né? O lance da expulsão, ele acaba caindo e parece realmente atingir. O árbitro depois sinaliza que ele teria atingido com o braço o jogador do Icasa, de forma intencional, e aí interpretou como agressão, deu vermelho direto para o Vini Bala, que está fora aí da partida, que definirá se o Guarani permanece ou não na Série B do ano que vem. Nós temos imagens do jogo lá em Barbalha,
tá bom? Depois do jogo, e olha aqui o Barbalha, gente, colocou a bola no travessão, no apagar das luzes, hein, Leandro? Aos 45 do segundo tempo, o Barbalha acertou uma bola no travessão. Pois é, rapaz, quase o Barbalha fazia o gol. Se tivesse feito o gol, quem ia pegar o Crateus era o time do Barbalha. A gente tem imagem depois do jogo, né, José? Mostra aí a imagem aí depois do jogo, o empate de 0-0. Olha o movimento aí, ó. Cariri comemorando e o pessoal do Barbalha lamentando porque o empate acabou sendo importante para o time do Cariri. O Cariri classificou para terceiro lugar na chave, e aí o Cariri acaba passando de fase, nem precisou vencer, o Cariri já passou de fase nesse jogo contra o time do Barbalha, 0-0. O que não fez falta o Barbalha, aquela derrota pro Cariri, né? Porque o Barbalha não perdeu nenhuma dentro de casa, não conseguiu manter 100%, teve esse empate aí com o Cariri hoje, mas aquela goleada acabou atrapalhando muito as pretensões do time do Barbalha. E foi o que ajudou o Cariri, né? Porque foi o saldo de gol que acabou fazendo com que o Cariri passasse de fase. O João Marcelo acabou ouvindo também outros jogadores do time do Guarani. Vamos ver aí. Não, seu primeiro gol veio, mas infelizmente não foi um resultado positivo, né? Sim, abrimos o placar, né? Fizemos o que a gente veio para propor. Infelizmente, no segundo tempo, deixamos cair um pouco. Dormimos em 2 lances, que foi fatal para a derrota de hoje, né? Infelizmente não tem como se classificar mais, mas ainda temos o jogo do Mata, que é muito importantíssimo para a gente deixar o Guarani onde a gente pegou, né? Na tua opinião, o que mudou do primeiro tempo, onde o Guarani foi superior ao Icasa, para o segundo tempo, onde esse cenário mudou? Eu acho que faltou um pouco mais de detalhe. Eu acho que clássico a gente se define em detalhes. A gente pecou em 2 lances que não poderiam. E aí levamos 2 gols, onde não conseguimos reverter mais o placar. Infelizmente saímos derrotados, né? Obrigado. Tá aí o Jadson, né, que é autor do gol do time do Guarani. E o discurso é aquele, Serginho, é deixar o Guarani aonde está, na Série B. É o que sobrou, né, Tony, agora, porque o Guarani, como eu falei, deu uma melhorada muito boa. Agora tem esse confronto, é um jogo único, né, não pode errar. Acho que o Guarani vai ter que procurar acertar, principalmente a defesa, que deixou muito espaço hoje para o Icasa. Se o Guarani ter conseguido fechar mais a defesa ali, ia complicar mais ainda para o Icasa. Mas que o professor Pedro Mano vai trabalhar essa semana para poder acertar isso aí, porque esse jogo é um jogo único, não pode ter erro. E quem sabe que o Guarani vai sair lá com a vitória e manter a equipe na segunda divisão. É verdade. E o Guarani de Sobral, o Vanderlei, tá confiante que o Guarani de Sobral passa aí para a próxima fase? O Guarani de Sobral pega o Crato. É um jogo que vai ser aqui no Mirandão. Levando em consideração que o Crato é sem sua dupla de zaga principal, você acha que isso acaba facilitando um pouco a vida do Bugre? Ô Tony, assim, são 2 dinossauros do Campeonato Cearense, né? Guarani e Crato, eu lembro demais, nem quando eu jogava ainda, já existiam esses clubes jogando. Então, assim, eu acredito que seja um clássico, né, do futebol cearense. E eu ia até falar isso, eu lembrei agora, que a segunda divisão esse ano foi muito mais movimentada, muito mais falada, pelo menos para mim, do que a primeira. Tá muito legal assistir a segunda divisão. E quando... Até o mata-mata vai ser legal, porque o Calcaia pega o Guarani aqui, é um jogaço, né? A gente não sabe. Eu não diria hoje, não sei, falar um favorito para fugir do rebaixamento. Tanto aqui como aí. Então, assim, eu acredito que o Guarani, pela camisa, né, irá fazer um grande jogo. Não é fácil jogar com o Crato aí do Mirandão. Mirandão, né? Se não me engano, é Mirandão, né? Então, assim, o Guarani hoje está encaixado, apesar de não ter um time lá, como já teve em outro. Mas o Marcelo conhece o campeonato, conhece os atletas que ele trouxe, né? Assim como o Crato também, apesar de estar desfalcado, mas eu tô apostando muito, apesar de a gente não ter falado ainda do Itapipoca, de acesso, né? Porque o Itapipoca tem um grande time, né? O Itapipoca hoje jogou com os reservas e para mim, apesar de ter perdido 2, mas é normal, a gente sabe, jogou. Você não vai colocar o pé mais nessa época do campeonato, tendo uma semifinal aí, uma semifinal, né? Então, assim, eu acredito muito que o Guarani passe, né? E aí, né, porque o Guarani, apesar de não dando uma vantagem, o vantagem que tem do clube que fez a melhor campanha é jogar em casa. Acho que foi empate, pênalti, se eu não me engano. Mas, assim, o Guarani, ele tem um sistema defensivo, o Marcelo Vilar ajeitou. O Pio, o volante de 38 anos que veio agora, chegou,
deu uma organizada no time, né? Inclusive fez um golaço hoje. Então, assim, eu vi o Crato, o início do jogo do Crato contra o Icasa. Eu acredito que a chuva atrapalhou muito o Crato, né? Mas, enfim, é futebol, como o Carlos falou, um jogo muito pesado. Mas eu acredito que o Guarani irá fazer um grande jogo. Se você me perguntar, vencedor, não sei. Não sei, porque são dois grandes times do Campeonato Cearense, já disputam esse campeonato há muitos anos. E você, viu, mas eu acredito... Oi. Você falou do Pio aí, 38 anos, né, como volante do Guarani de Sobral, e o Crato tem o Guto, que tá jogando muita bola, o Gutinho, 38 anos, que tá jogando bola o Guto, fez falta também no jogo contra o Icasa. Você vê que são jogadores experientes dos dois lados, com juventude, são times assim que demonstram um certo equilíbrio tático dos dois lados, sem contar que o Marcelo Vilar é um cara muito experiente, sabe o que é, mas o Lamar vem assim, é um técnico da nova geração que vem tendo bons trabalhos, né? O Lamar já tem um tempo que tá dando trabalho, né? Já tem um tempo. É porque o Guto também é muito feio, né? Ele assusta as pessoas, aí a gente os caras não marcam de pé. E aí ele vai jogar sempre aquele espaço no meio, né, Vanderlei? Ele assustando o povo, né? E fica aquele espaço no meio pra ele. Quem é que vai atrás de Guto com essa feiura que ele tem, gente? Não dá, não. Mas, tirando a resenha, Antônio, ele joga muito, né? Conhece a função, né? Eu conheço a função. O Crato tem um atacante que eu não lembro o nome dele, muito bom mesmo, eu gosto dele. Enfim, vai ser um grande jogo, Tony. Um grande jogo mesmo. Isso, um grande jovai mesmo. Assim, eu como sou daqui e torço muito pelo Guarani, eu acredito que o Guarani passe. Eu tô indo pelo meu lado, mas vai ser um grande jogo e eu vou estar ligado aí para que... Acho que o cara ali precisa, ou Crato, ou Icasa, tem que subir alguém, porque vocês aí são pessoas maravilhosas, a torcida, então precisa de alguém que represente o cara ali na primeira divisão, porque pô, você vê time aí na primeira divisão, que eu não vou falar não, mas que não tem nada e tá na primeira divisão, não sei porque o futebol... Não, deixa pra lá. Fale não. Pois é, os deuses do futebol, eu não entendo muito esses deuses do futebol, viu? Porque, pelo amor de Deus... eu te falo, mas é porque é isso. Então, assim, vou torcer muito que suba um daí, outro daqui, para que a gente tenha um equilíbrio, né? Mas eu acredito que o Icasa tem grande, pelo elenco que formou, pela postura que está tomando na reta final do campeonato e pela camisa, né? Pela camisa. Eu acho que a camisa do Guarani e a camisa do Crato, ela pesa muito nessas situações. Então, eu acho que minha aposta vai ser para os dois, para que os dois subam. Gosto muito do Itapoca, é um cara que formou o Itapoca, é muito meu amigo, mas eu vou pelo coração. Então, eu acredito e vou torcer para o Guarani de Sobral e pelo Icasa subir para a primeira divisão. Eu, particularmente, sou um defensor do futebol do interior. Para mim, a força do futebol cearense passa pelo interior. E eu acho que os grandes clubes do nosso futebol estão pecando em deixar de olhar para o interior como olhava antes. Não é só em busca de jogador, não. É de vir para cá. Eu nunca vi o interior torcer tanto contra Ceará e Fortaleza como eu estou vendo nos últimos anos. Ano passado, o que eu vi de gente torcendo para Ceará e Fortaleza caírem para a Série B foi uma festa. E isso não é hoje gratuitamente. É porque Ceará e Fortaleza não olham mais para o interior como olhavam antes. E o interior está perdendo interesse também para o Ceará e Fortaleza, cara. Então, assim, vamos ver aqui. Vanderlei, Daniel Sobralense, Ronaldo Angelim, Alain, Yarley. Estou só citando alguns aqui que jogaram aí Ceará e Fortaleza e que saíram do interior. O próprio Nicásio nas antigas, Arimateia, né? Enfim, Teco-Teco, para a gente citar alguns das mais antigas ainda, que jogaram Ceará e Fortaleza, Cantarelli, Márcio Alain. E aí agora? Você chega, procura, olha pra Ceará e Fortaleza, você procura alguém do interior, não tem mais, cara. E os caras não vêm pra cá. Como é que vai renovar a torcida se não vem pro interior? Como é que você vai dar oportunidade para jogadores do interior, bons talentos, se você não dá mais espaço? Se tem que falar buenos dias, buenas tardes, tem que ser argentino, uruguaio. Eu não sei que mentalidade é essa. Então, para mim, o futebol cearense mais forte, se fortalecer também o futebol do interior. E isso passa por Guarani de Sobral, por Guarani de Juazeiro, por Icasa, por Itapipoca, por Crato. E não é por acaso que a gente está vendo falar mais da Série B, está mais badalada a Série B do que a primeira divisão, que a primeira divisão diz assim: quando é que vai ser a final? Quem vai ganhar? Ceará ou Fortaleza? Eu vi um evento, inclusive, da federação,
que eu não lembro quem era que estava apresentando, disse: quem vai tirar o tira-teima? Quem vai ser o maior campeão do estado? Ceará ou Fortaleza? E eu pensando assim, e os outros? Então só para bucha? Só para encher linguiça? Não, cara, tem que botar os caras para... Tem que fortalecer o futebol do interior, cara. E os times também precisam... Hoje os clubes grandes não vão pro interior, né? Não vão, os clubes cara, grandes não vem vai pra mais cá. pro interior. Só tá o Iguatu aqui Então, mais assim, distante. O Fortaleza saiu para jogar no Domingão, na primeira divisão. Foi o jogo mais longe do Fortaleza, foi no Domingão. Então acho que os times do interior também precisam voltar a ocupar a elite para obrigar Ceará e Fortaleza a jogar no Mirandão ali na chuva, a vir enfrentar aqui um campo do Inaldão com a bola quicando os 90 minutos. Eles jogam em campo assim na Série D, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, e o campeonato estadual não pode vir? Pode jogar lá no assim, Albertão. Cara, nós tínhamos aqui Quixadá, Vanderlei, Serginho, Leandro, pessoal que tá acompanhando a gente. Nós tínhamos Quixadá e Iguatu, cara, do interior, e Ceará e Fortaleza não vieram jogar, nem no Abilhão e nem no Morenão. Vem, sai da zona de conforto, meu velho. Vem pra cá ver como é jogar aqui no interior também, pra ser campeão cearense. Dizendo, eu fui campeão cearense jogando no estado do Ceará. Não, foi campeão de região metropolitana. Aí, meu velho, fica fácil. É assim, Tony, a minha maior decepção no futebol cearense, pra mim, foi 2007. Em ter duas finais, onde a gente era fizemos a melhor campanha, o melhor time era o nosso, o elenco, 2007, e ser duas finais no Castelão. Fatídico 1-0, foi 2-2, que o Netinho, no segundo tempo, o Netinho entrou na cara do gol, que não estava impedido, que era 3-2, e o bandeira do impedimento, onde não teve, não existiu, e o segundo jogo ser aqui em Fortaleza também. Então, assim, para mim ali, deixou bem claro e nítido que a Federação Cearense não quer que um clube pequeno seja campeão cearense. É o único estado que um time pequeno não é campeão. Então, assim, aquilo ali para mim foi decepcionante, porque a gente tinha um time bom. Se a gente faz, vamos fazer o primeiro jogo em Juazeiro, ou o segundo, que a melhor campanha da gente tinha sido a gente, mas não foi. Na época também, não sei o que aconteceu, o regulamento, e fazer 2 jogos, onde é uma dificuldade danada de vir a torcida do Juazeiro para Fortaleza, chegar aqui, para depois voltar, eu sei como que é. Então, para mim, ali foi o fim. Disputei outra final em 2008, a gente onde ganhou o primeiro turno, depois veio o campeonato. Enfim, eu acho que a Federação Cearense tem que olhar mais o futebol do interior. E onde ainda acho que ainda movimenta a Federação Cearense é o futebol do interior. Porque os grandes não estão nem aí, para a federação tem que correr atrás. Então, assim, eu acho que os dirigentes hoje do futebol do interior, eles têm que bater mais o pé no chão e segurar um pouquinho a personalidade. Pronto, você agora tocou no assunto. Será que a falha também não é dos dirigentes? Porque, por exemplo, onde é que se discute os regulamentos? Lá no Conselho Arbitral, né? E os dirigentes aceitam tudo, cara. Chega lá, Fortaleza, por exemplo. Nós tivemos um período aí que Ceará e Fortaleza não jogava a primeira fase, só entrava na segunda fase. Todo mundo aceitou. Horrivelmente. Né? Todo mundo aceitou. Aí, assim, os dirigentes, quando podem decidir, não decidem. Aí fica complicado. Você tem a questão de peso de voto, né? Ceará e Fortaleza, porque chegam na final, tem um peso maior, o que eles decidirem tá definido. Eu fazer o seguinte, cara, o Antônio Rodrigues, que é daqui de Juazeiro, vai estar em Fortaleza, comentarista, jornalista, ele deu uma ideia interessante. Acaba com divisão, foi a ideia do Antônio. Acho que até é bom a gente depois trazer isso para uma discussão aqui, botando todo mundo aí, pessoal da região norte, de Fortaleza, para discutir. Porque a galera da capital pensa muito no Ceará e Fortaleza, entendo. É o filé mignon deles lá. Mas ele pensou o seguinte, acaba com o negócio de divisões. Faz o quê? Faz os regionais. Pega a região do Cariri, pega o Sertão Central e, digamos, região Sertão Central e Centro-Sul, pega a região norte, pega a capital e região metropolitana. Faz uma competição entre esses times, campeão passa de fase e pega Ceará e Fortaleza para ir para o mata-mata para poder decidir quem é campeão cearense. Pronto. E aí todo ano você vai ter os campeões regionais e depois bota Ceará e Fortaleza. Pronto, faz assim. Se Ceará e Fortaleza não querem jogar aqui no interior, então faz desse jeito, pelo menos a gente vai ter uma competição com clássicos em todas as regiões, com disputas, sabe? E depois todo mundo brigando por ser campeão, vaga na Série D, vaga na Copa do Brasil, para fazer uma coisa interessante. Porque para ter uma primeira divisão, como a gente teve esse ano, totalmente sem atrativo, a Série B está mais atrativa do que a primeira divisão em 2026.
Tô errado? Tony, eu acho que você tem razão, tem razão, tem razão. Na verdade, o torcedor está deixando de ir no estádio por conta desse negócio, né? Por conta disso. Eu acredito assim, por exemplo, lá em Sobral, eu acredito que a terceira divisão do Vila Real, eu não sei nem se vai dar 4 times na terceira divisão, nem sei se vai dar, não teve ainda reunião. Então, assim, o futebol do interior, a federação está matando aos poucos. Não tem incentivo. O incentivo que tem para o torcedor, o Mirim, por exemplo, vou no hoje jogo do Icasa e Fortaleza, vou para ver o Fortaleza no Icasa todo dia, ele quer ver a novidade. E não vai. Aí você vai ver a mesma coisa assim, Barbalha e Icasa, Barbalha e Crato. O torcedor já está saco cheio disso, pô. Isso aí todo mundo tem toda hora. Então, assim, o que é o atrativo de um campeonato estadual? É os grandes, né? Até o próprio Ferroviário. Por exemplo, a torcida do Icasa, se eu fosse icasiano, eu queria ver o Ferroviário contra o Icasa para ver o Ciel, que é um grande ídolo do Icasa. Só que não tem. É uma loucura, não tem. A Federação Cearense está acabando no interior. Então, assim, eu acho que parabéns ao clube, que era a segunda divisão esse ano. Tá muito bonito de assistir, tá massa, né? Apesar de ter suas polêmicas, como foi agora o jogo do Guarani, que para mim foi um erro que não vai voltar. E, inclusive atrapalhou, né, o Caucaia, porque se dá empate lá, o Crateus já chega a 11, o Caucaia, se ganhasse o jogo, classificava. Então, assim, atrapalha um monte de gente, mas aconteceu. Então, assim, Tony, eu acredito que hoje em dia a Federação Cearense tem uma grande culpa com relação a essa baixa do nosso campeonato, porque não dá atração, que é os grandes, eles não obrigam o grande a ir no interior, então fica difícil ter novos torcedores, até mesmo, como você falou aí, a torcida quer que o Ceará caia e o Fortaleza por conta disso, de criar essa raiva de não ter a reciprocidade que é do pequeno para o grande e o grande para o pequeno. Entendeu? É o que eu acho. Então, eu também acredito que a Federação Cearense tem que mudar muito com relação a isso. Tem que dar uma pressão, botar pé no bucho. Será em Fortaleza? Vai pro interior, é por aí. Tem que ter, cara, porque como que vai ter renda? Por exemplo, essa arena aí do Cariri aí, pô, é cara um clube pequeno desse manter. E o que vai tirar um pouco as despesas é um grande ir para uma arena dessa. E não vai, pô. Entendeu? E não vai. E aí acaba o dirigente sofrendo, como o rapaz aí do Guarani falou. É difícil, não é fácil não. Você agora ter que bancar uma viagem de Juazeiro até aqui, aí se não sobe, né? Porque vai ser o jogo do acesso, é o jogo do permanência. Se não sobe, aí, como é que paga passagem, rescisão de contrato, e a volta, a alimentação, o hotel, que não vai vir de jogo. Isso causa muita despesa. Então, assim, para o clube pequeno é difícil, é muito difícil mesmo. Então, assim, eu ainda acho que esses caras são os heróis em manter os clubes, né? Porque não é fácil mesmo. Então, assim, vai subir para a primeira divisão, ainda vai continuar mesmo, porque vai ser a região aí do Cariri, vai pegar um Quixadá, vai pegar aí um Maracanã, nada contra, mas vai dar a torcida, quem que vai sair da sua casa para assistir Maracanã e casa? Nada contra. Só os caras, é como diz o Tec-Tec, esqueci o nome que ele falava, mas é só os caras, só os testemunhos que vai ver. Então, assim, só o cara que gosta mesmo, mas o cara que quer ver uma atração diferente, não vai. Principalmente tem jogo na televisão todos os dias. Entendeu? Então, assim, a federação tem que manipular alguma coisa, voltar para que o futebol cearense volte a ter público como a minha época, a época do Serginho, a sua época, de que a gente chegava no Romeirão para jogar um jogo contra o Uniclinic, por exemplo, já estava lotado. Então, assim, eu sou muito chateada, por isso que eu não acompanho o futebol, depois que eu parei, eu vou tomar o meu gelo, eu tô hoje assim, porque você me ligou e a gente vai participar, beleza, mas se não, assiste meu gelo, assiste os 2 jogos, depois acabou, fica tomando na TV, porque não tem atração, então, se não for você fazer alguma coisa ou outra, não tem, o futebol cearense está assim, a federação não está nem aí, ela quer saber dos grandes, e os pequenos que se dane. É isso que eu penso, e eu vou falar isso, se eu ver o Luizinho, se eu ver o Mauro Carmelo, eu vou falar da mesma forma, porque para mim, o futebol cearense acabou, os dirigentes do time pequeno que movimenta, não vai ter futebol não.
Aí tá o Vanderlei colocando a opinião dele aí sobre essa situação aí do fortalecimento do futebol cearense. A gente tem que fortalecer cada vez mais. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre Barbalha e Cariri, vamos ouvir algumas pessoas, mas deixa eu liberar logo aqui o nosso querido Vandeco. Tá lá na capital, tá acompanhando a gente, mas é um cara... O Danoninho dele tá esquentando, por isso que ele tá assim, viu, Tony? Né, tá esquentando, não pode esquentar. Rapaz, eu tô, não pode. tô impaciente, eu tô Tá impaciente. no meio de semana só, viu? Pra você ver como é o negócio lá nele, né? E ele, aí vai esquentar, ele pensa que é chá. Vanderlei, cara, é sempre um prazer estar batendo papo contigo. Você é um cara que a gente tem um carinho especial. Para mim, um dos grandes ídolos também do nosso futebol cearense. Quando vier para cá, avisa pra gente fazer uma resenha, viu, meu parceiro? Tá faltando tu lá no racha, viu? Lá da gente lá do quartel, viu? Já estão me cobrando já você no racha. Aquele racha tudo de espora, aí só é vaqueira. Não pode encostar na bola. Eita, racha ruim da peste, homem. Valeu, Vanderlei. Tony, Serginho, um abraço aí pra vocês, pro Cariri inteiro, porque você sabe que eu gosto muito do Cariri, né? Irei aí. Quando eu tiver um tempo, vou dar um pulo aí. Dar um abraço aqui pro meu amigo Rominho, rapaz. O Rominho, cara, se eu não der um abraço pra ele, Piquinho, sabe? Ele fica meio assim, o Cobrinha do Crato, a galera aí toda aí que tá nos assistindo. Um abraço, Tony, um abraço, Serginho aí, espero que possa subir um de vocês aí. E um daqui, tá tudo igual, tá tudo massa. Um abraço, é sempre um prazer falar com você, meu irmão. Valeu, grande W11 aí, Vanderlei batendo papo com a gente aqui no Prorrogação do Replay. Cara, show de bola, ídolo Guarani de Sobral, do Icasa, passou em Fortaleza, Ceará, grandes equipes aqui, o nosso querido Vanderlei. É resenha, o Vanderlei é resenha. Deixa eu fazer o seguinte, Rodrigo Mesquita também tá por aqui. Rapaz, e o Rodrigo, acho que foi o Rodrigo que disse segunda-feira, que ia botar o nome do filho dele, que a mulher dele tá grávida, de Benjamin Cariús. Rapaz, isso pegou a gostou não. Não, negócio de erro, Benjamin. Desfaça essa história aí. Bota pelo menos Edson, né? Porque Edson, Cariús é o nome da cidade. Bota pelo menos Edson. Edson Benjamin. Olha aí, eu dou uma dica. Bota Edson Benjamin. Agora, Benjamin Cariús foi pau, apelou, viu? Deixa eu ver o seguinte, vamos ouvir lá o pessoal de Barbalha também, dar um destaque aqui. Barbalha e Cariri empataram 0-0. Barbalha botou a bola na trave, mas ficou no empate. Então vamos fazer o seguinte, aqui em nome da Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos, tá bom? Aqui do Cariri, que estão aí já... Do Araripe. A galera do Araripe, eu só quero falar do Cariri, é do Araripe, né? Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos do Araripe, da região do Araripe, que organiza a Expocrato, a feira de exposição agropecuária, que vai ter muita novidade este ano. Está também com a gente aqui na Série B do Campeonato Cearense, aqui no Prorrogação, tá ok? Vamos ouvir aí o Emílio Bernardo, técnico sincerão dessa Série B do Cearense, o Emílio Bernardo comentando depois do empate de 0-0. O Barbalha vai brigar para permanecer na segundona do ano que vem. Eduardo Benjamin estava lá no estádio Inaldão. Emílio, o que falar dessa partida que o Barbalha empatou, mas mesmo empatando, não conseguiu a classificação? A gente não teve competência, né, de fazer o gol. Pressionamos o jogo todo, o cara ele foi competente, segurou e a gente tem que dar mérito para eles, como no jogo do Icasa a gente segurou também e tivemos o mérito de ganhar, eles tiveram o mérito de empatar. A gente não teve a competência de botar a bola para dentro, porque futebol é bola na rede, e segunda divisão eu sempre digo, é uma guerra, cara. Para um jogo que as duas equipes precisavam do resultado, foi um jogo morno? Não, a gente procurou o gol a todo momento, no final da trave, bola na trave e tudo, o goleiro... Agora sim, fizeram muita cera também, né? Era jogo para dar uns 11 minutos aí, o árbitro só deu 6, mas, cara, futebol, competência, é bola na casinha. Não teve bola na casinha, cara, vai disputar rebaixamento, não tem outra não. E a gente tem mais uma guerra em casa domingo e vamos brigar para deixar o Barbalha aonde ele está, que é na segunda divisão. Entregar o time, pelo menos na segunda divisão. Dois jogadores ficaram suspensos, né? O Lalim, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e também o Cachorrão. Qual o tamanho da perda para esse último jogo? Não, tem jogadores aí, o Kaique você vê muito bem, joga de volante, né? Tem o Foguinho também inventando bem, tem o Jandes que faz lateral, tem o Lupito, tem os meninos, isso aí não é problema não. A gente tem que fazer o dever de casa que a gente não fez hoje e não cair. Como gosta de dizer o Leandro Santos, né? O campeão da Série B esse ano não vai conseguir defender o título, né, Emílio? É verdade, Emílio Bernardo, que vem fazendo até um bom trabalho dentro da realidade do Barbalha, dos limites que ele acabou tendo
né? Enfim, perdeu jogadores durante a competição, queria até contratar mais, mas as limitações financeiras acabaram atrapalhando a Raposa e o Barbalha vai brigar realmente para permanecer. A gente ouviu o técnico Emílio Bernardo, vamos ouvir também o técnico Márcio Alain, técnico do Cariri. Eduardo Benjamin também ouviu o treinador do Negro Anil, que se teve um cara que começou o campeonato ameaçado, foi o Márcio Alain. Tanto é que eu vi a imagem do Márcio Alain com a mão no rosto aqui, o Márcio Alain, já preocupado com a situação, mas com certeza deve estar num alívio danado o Márcio Alain, depois de tudo que ele passou nessa Série B do Campeonato Cearense. Eduardo Benjamin no lance. Márcio, em entrevista podemos dizer que uma fala tranquila sua, porque o Cariri conseguiu a classificação para a próxima fase. Olha, muito emocionante. A gente sabia que ia ser essa batalha dentro do Barbalha, que não é fácil, né? Você ganhar e manter um resultado que a gente não ganhou, mas empatou, mas manter um resultado desse dentro do Barbalha, né? Não é fácil. Eu trabalhei aqui muitas vezes, a gente sabe a dificuldade que é, mas a equipe está de parabéns. Eu acho que com toda sinceridade, né, o tempo que eu tenho de futebol, que são mais de 35 anos dentro do futebol, eu acredito que nossa equipe não era para ter chegado nesse momento, nessa situação. Mas Deus quis assim, com essa emoção toda. Mas o importante é que a gente passou para a próxima fase, o objetivo que a gente tinha, permanência na segunda divisão, e agora a próxima fase, agora é trabalhar em busca do próximo jogo. Se Deus assim permitir, a gente vai continuar buscando o objetivo, que é depois o acesso à primeira divisão. Mas qual a importância dessa classificação para você? Que o Cariri começou ali entre os trancos e barrancos na competição e aí conseguiu essa classificação no último minuto. Qual a importância para você como técnico do Cariri? Olha, como um técnico, como eu te falei, eu acho que a gente não era para ter chegado, porque dentro do início da competição contra o Guarani, primeiro jogo, segundo contra o Icasa, a gente foi crescendo dentro da competição. Então teve alguns jogos que eu acho que a gente não mereceu um empate. Merecia talvez, quer dizer, não merecia a derrota, merecia um empate ou talvez até a vitória. E nós fomos penalizados em alguns momentos com falhas individuais, com perca de jogadores, como foi esse jogo contra o Crato. Mas eu acredito que o grupo muito unido, um grupo determinado, em momento nenhum, acho que ninguém desanimou, sempre buscando vencer. E acho que essa união que nosso grupo tem hoje, esse crescimento que teve dentro da competição, eu acho que foi o que fez que a gente chegasse hoje aqui e conseguisse esse resultado diante do Barbalha e a nossa classificação para a próxima fase. Mas só para finalizar, como é que estava a cabeça do Márcio antes dessa partida, pensando que o Cariri tinha tantos desfalques, principalmente o artilheiro da equipe? Então como é que o Márcio conseguiu contornar essas dificuldades? Deus, acima de tudo, porque eu tinha uma promessa de Deus e eu sabia que nesse final a gente ia. Então, uma passagem bíblica que Deus me deu esses dias e eu venho meditando em cima dela, que é Gideão e os 300. Gideão foi para uma luta com, acho que 22 mil homens, e Deus botou só 300 e disse, é só com esses 300. Nós tivemos os problemas de expulsões, nós tivemos problemas de saúde, que atletas não treinaram, e tudo isso, mas eu sabia que no final Deus ia honrar a gente, e a glória e a honra é dele. Pois é, o Márcio Alain traz uma passagem bíblica de Gideão, e o nome do goleiro dele é Gideão também. Coincidentemente, é Gideão. E quem conhece o Márcio Alain sabe que ele é um cara, assim, muita fé. Um cara de muita fé. Além de trabalhar bastante, ele é um cara de muita fé, né, em Deus, enfim, é o discurso que ele tem. E é um cara que acredita até o fim, né? Um cara que acredita até o último momento. E foi coroado realmente esse trabalho, Serginho, do Márcio Alain. Porque se tem um cara que vem sofrendo pressão desde o início, cara, esse cara é o Márcio Alain. Eu fico muito feliz, tanto porque é um treinador da casa, lá aqui com o jogador do Cariri, Jorginho, você sabe cara, que é muito difícil aqui, treinador da casa, jogador da casa, sempre tem que dar o melhor, sempre tem que estar mostrando seu trabalho. Eu acho que o Márcio Alain, você bem falou, desde o começo do campeonato, já começou pressionado, né? Mesmo com as limitações de contratações, e a equipe do Cariri foi ganhando corpo em decorrer do campeonato. Mas graças a Deus a equipe conseguiu essa classificação. Mas foi muito trabalho mesmo. Acho que Márcio Alain, esse tempo que ele teve aí no Cariri de trabalhar e jogos, acho que foi o único treinador que estava muito pesado mesmo, porque você sabe, o Icasa é normal, a pressão de casa do Guarani, mas no Cariri, o investimento que eles têm lá, né? Então você sabe que é um investimento, o pessoal lá tem um investimento muito bom lá. Mas em termos de pressão, acho que para o treinador foi muito difícil para o Márcio Alain, mas graças a Deus ele soube lidar com isso aí. E Deus honrou ele, como ele falou, né, no trabalho dele.
E a equipe do Cariri está viva. Eu acho que a equipe do Cariri vai dar muito trabalho à equipe do Cariri lá, como eu falei. Vai voltar os jogadores agora, que é os jogadores principais do Cariri. Tem o seu artilheiro, que é o artilheiro também do campeonato. E vai dar muito trabalho nesse mata-mata. É muito trabalho mesmo, viu? Eu quero já ouvir o Leandro, mas vamos tentar. Dá para ouvir mais alguém lá de Barbalha, Josué? O Eduardo Benjamin chegou a ouvir também, até para a gente dar destaque também, senhor. Antes da gente voltar a falar aqui, tem mais gente para a gente ouvir de Casa e Guarani, viu, gente? Dá uma segurada aí, vamos só ouvir um pouquinho. Tem mais um jogador aí que o Eduardo Benjamin ouviu do time do Cariri, comemorando aí esse momento. E olha que o Marcelano teve que se virar nos 30. 5 desfalques importantes e ele acabou colocando alguma garotada que também não tinha jogado ainda na competição. Eduardo Benjamin. Como é que tu vê essa classificação do Cariri, que foi no último minuto ali, olhando o jogo daqui, mas também olhando pro jogo lá de Juazeiro? Cara, fico feliz, né? Feliz por ter entrado e de alguma forma ter ajudado a equipe. Feliz pela classificação, algo que a gente vinha trabalhando bastante para conseguir. E agora é foco no próximo objetivo e na próxima fase. Cara, você tá conseguindo ali ter um espaço, né? Pouco a pouco, conseguindo entrar ali no segundo tempo. Quão importante é para você esses jogos aqui no Cariri? Fico mais feliz ainda pela oportunidade, né? Tá pegando experiência com os caras que eu cresci vendo jogar, por exemplo, o Natan, quando eu era mais novo, que eu vi ele jogando, e hoje está dividindo vestiários, o próprio Zé Oliveira, né? E tá pegando uma certa experiência, né? Jogando profissional aos 18 anos, cearense, e é só o começo. Só o começo e vamos para coisas maiores, buscar coisas maiores. Cara, como é que é estar ali, aqui dentro de campo e também de olho no outro jogo também? Porque vocês dependiam muito do outro jogo também. Como é que é ficar olhando um olho aqui e o outro olho lá? A gente fica naquela, né? Porque a gente fica fazendo nossa parte aqui com medo de dar errado lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá bem confiante, né? Em sair com um resultado positivo daqui, de forma classificatória. E nada mais importa. Agora é focar na próxima partida, na próxima fase e buscar o acesso, né, que é o mais esperado. Jordan, para finalizar, você que é aqui de Barbalha, muito novo, o que é que a gente pode esperar do futuro do Jordan? Rapaz, é uma pergunta até meio que difícil de responder, mas trabalhando aí cada vez mais, né, buscando sempre oportunidades, né, de estar entrando, de buscando coisas maiores, né, e se Deus quiser, aqui é um trampolim para mim, né, e quem sabe aí não tá jogando em outros países, né? Outros campeonatos, uma Champions League, se Deus quiser, se Deus abençoar. A gente trabalha para isso, né? Sempre buscando coisas maiores. Tá aí, né, cara, o Jordinha e assim, eu tô feliz por ver o Jordinha aí falando, já me ouvindo, porque eu conheci o Jordinha menino, conheci o pai dele. E o Jordinha tem uma história interessante, porque o pai dele morreu muito jovem, era o cara que jogava bola, batia bola com o Jorge, o pai dele. E a mãe dele está sempre acompanhando todos os lugares, a mãe dele vai. O Leandro conhece também, lá de Barbalha. Né? E assim, a gente vê o Jordinha, porque o pai dele gostava de jogar futebol, não jogou futebol profissional, mas jogava bola lá com a gente, e lá naquela região da Vila Santo Antônio, Bela Vista, Irolândia. E quando eu vejo o Jordinha assim, eu me arrepiei, cara, porque eu conheci o pai dele, gostava muito do pai dele, acabou morrendo num acidente, e ele era muito pequeno, né? E a mãe dele, cara, é uma guerreira, assim, sabe? Para estar acompanhando, se dedicando também, acompanhando esse sonho dele, desse jogador profissional, e aí ele acaba se classificando. Não foi pelo time da terra natal, mas foi lá no Inaldão, que ele conhece bem esse campinho aí, hein, Leandro? O Jordinha. E é um talento da base aqui, já passou pela base do Guarani, do Cariri, né? Estava disputando o Sub-20 da Liege pelo time do Barbalha. E na hora da negociação do time profissional, acabou optando ir para o Cariri. Mas até pouco tempo estava no time do Barbalha aí. O Jordinha, que é barbalhense, o garoto tá no ensino médio ainda, o Jordinha. Dá a cara dele aí, mostra aí. De meninão, garotão, né? E aí, sonhando alto já, né? Já falando de Champions League, né? E já chamou o Natan de velho. Cresci vendo o Natan jogar. Já chamou o Natan de velho já. Chega nessa parte aí o Natan já tá velho, viu? Já vi você jogar, já ficava 60 e velho. Mas, Tony, eu fico feliz por... Eu gosto muito de jogador da casa. Eu fui um jogador aqui da casa de Juazeiro. E eu gosto muito que as equipes, principalmente Casa, Guarani, as equipes daqui da região, dê sempre valor a esses jogadores da casa, porque eles dão tudo dentro de campo, porque sabe que a pressão é sempre da gente de casa, a gente tem que dar o melhor
para as equipes, e eu fico muito feliz pela situação dele aí. E ele está sonhando grandemente, tem que sonhar assim mesmo, porque o sonho pode virar realidade, né? Acho que nós já vimos muitos jogadores sonhar e concretizar o sonho dele. Eu sonhava em ser o jogador, fui jogador graças a Deus, e ele sonhou e hoje está sendo jogador, apesar de muito novo ainda, profissional, já está sendo um profissional muito novo, e esse sonho pode ser realizado lá na frente. E nós tivemos exemplo de jogadores daqui que jogaram no exterior. Jonas foi para Portugal, Cristóvão foi para Portugal, o Arthur Kaique jogou no Japão, né, e ainda está jogando, inclusive, não no Japão, mas ainda está jogando futebol profissional, está aqui no Brasil. O Wendel, que saiu daqui também da base do Icasa, já foi para Portugal, foi para a Alemanha, né? Cristóvão jogou lá no Portugal também. Só para citar aqui alguns exemplos. O próprio Olavo já chegou a ter experiência fora, depois voltou. Temos o Galego aqui de Missão Velha, que só nasceu em São Paulo, mas é aqui de Missão Velha, está lá, acho que na Coreia, né? Tô só falando masculino, se for para feminino também, tem a Thaís Ferré, que jogou Japão, Portugal, Coreia. Conversar aqui com o Cássio, autor do... Ou seja, meu amigo, tudo é possível. Então tem que sonhar mesmo e tem que lutar, tem que batalhar. Boa sorte pro Jordinha, mas primeiro com o time do Cariri. Vai buscar o acesso aí com o time do Cariri. 2 pedreiras para poder conseguir o acesso. Primeiro o Crateús e depois pegar o Icasa, porque quem passar de Crateús e Cariri pega o Icasa do outro lado. A gente vai repercutir depois nas redes sociais do Replay, ainda sobre Barbalha, sobre Cariri, das reportagens que Eduardo Benjamin fez lá no estádio Lírio Calor, o Inaldão, tá bom, pessoal? Mas vamos fazer o seguinte, a gente já está chegando na reta final aqui, muita gente aqui. Rodrigo Mesquita, vou lavar as cadeiras, viu? Um abração para vocês. Serginho também é craque, sou fã. Foi ele que disse que ia botar Benjamin Cariús, aí ele botou... Ele disse que eu sou craque. Craque. Ah, não diga isso não, mas dá para ele mudar o nome do menino, né? Mas não é esse Serginho também não. Não bota Serginho não. Aí ele disse aqui, Edson Benjamin dá certo, mas aí a esposa botou, eu já falei que nome não vai dar. Você não vai rolar, Rodrigo, esqueça, a sua esposa já cortou fora aí, viu? Porque quem manda em casa é a mulher, né, Tony? Sempre. Tem que obedecer a mulher, obedecer a mulher, viu? Os times do Cariri vão pegar a pedreira na outra frase, diz aqui o Franzé McLaren, tá lá em São Paulo acompanhando aqui com a gente, Adeilton Clemente, Franzé. Joguei com o Franzé, viu? Tem uma história boa de Franzé, depois eu conto. E por que não pode contar, não? Ah, porque é uma história lá do Ferroviário, que chegou um jogador lá no Ferroviário, Tony, aí tem um meio de campo que estava formado, aí o quarto era eu, Franzé, Júnior, que é irmão de Júnior Jardel, e eu não sei quem era o jogador, chegou um jogador novo lá e disse aí, eu vou jogar no meio. Aí o Franzé disse, rapaz, eu acho melhor tu jogar ali de lateral, de zagueiro, porque o meio aqui já tá formado. Olha o quarto aqui, só tem meio. Aí o cara não foi pro outro quarto. Deu a sugestão e tirou o cara do quarto. O cara de meio de campo e outro cara para lateral, já tava formado no meio, ele disse. Franzé, tu tirou o homem do quarto só por... Eita resenha, Franzé. Um abraço, meu querido Franzé, gente boa demais. O Adeilton Clementoni, vê se consegue o gol de Alcimar na final de 2005. Aí você tá pedindo muito, viu, cara? Pensa num gol difícil da gente conseguir esse gol. Né? Nesse ano aí foi 7 gols, né? Um foi 4 e no outro foi 3. 4 e 3. Bosco até hoje tá lembrando dele, Bosco. Até hoje tem pesadelo, negócio sério. Cadê aqui? Solano, pergunta o Serginho, por que Marcelo Paiva não teve sequência de jogar no Icasa? Era um craque de bola. Marcelo Paiva. Tá lembrando não, Marcelo Paiva? Também tô não. Solano, lembra aí depois. É Marcelo Paiva mesmo, tem que ver. Danilo Silva Marçal também está aqui. Qual foi o público do jogo do Icasa? A gente não teve a divulgação ainda do público do Icasa, viu, Danilo? Mas a gente vai tentar trazer aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aí o Cássio. João Marcelo teve ouvindo aí o Cássio, camisa 10 do time do Icasa. Primeiro tempo ele estava meio seguro, o Cássio, sabe? Sentiu meio seguro, chutou uma bola lá no Cruzeiro do Caldas. Mas segundo tempo, como voltou bem, fez gol, jogou muito. Camisa 10 do Verdão do Cariri. Se liga aí. Segundo gol que garantiu a vitória da equipe do Icasa. Cássio, qual é a avaliação que tu faz dessa partida de hoje? A gente veio de um jogo difícil, né, lá contra o Criado. Sabemos que era um jogo difícil também contra o Guarani, mas como o senhor Raimundinho falou para nós, né, continuar trabalhando, continuar batalhando, os pezinhos no chão. Tenho certeza que essa semana aí foi muito pegada, muito aproveitosa também, né. Só quero agradecer a Deus aí pelo gol. Poder fazer o gol da vitória e dar um passe também, né? Então eu fico feliz só por deixar me abençoando sempre, né? Vocês vão ter um tempinho a mais para se preparar para o final agora, né? Que diferença faz esse tempo maior de preparação? Como o senhor Raimundinho falou, né? Eu acho que a preparação sempre nos espera para batalhar ainda mais, né? Então a gente
manter o foco na semana aí, recuperar alguns jogadores, que é importante nosso, né? E continuar na mesma pegada, tenho certeza que Deus tem preparado muitas coisas boas aí para nós. Obrigado. Tá aí o Cássio, né? O Cássio, camisa 10. E o Dentinho tá dançando ali, né? O Dentinho não tava machucado, comemorou. Acho que ele pensou o gramado do Romeirão lá, ou do Mirandão. Foi lá escorregar, aproveitou que tava chovendo, o homem enganchou, saiu do jogo. Pois é, rapaz, não deu na comemoração. Mas tava ali dançando, feliz da vida. O Dentinho não seria diferente nessa classificação importante do time do Icasa, porque tinha muita gente, o secador do Crato hoje estava ligado, viu, Leandro? Tava assim, o torcedor cratense estava ansioso por esse confronto, torcendo muito pelo time rubro-negro, acho que ficou muito feliz com 1-0, né, logo de cara do time do Guarani, mas aí vai ter que enfrentar essa pedreira que é o Guarani de Sobral. O fator positivo é que o jogo é dentro do Mirandão. Pois é, e o torcedor tem que chegar junto. O torcedor do Crato secou hoje, não deu certo a secada, não tem problema. Vai pro Mirandão, tem que lotar o estádio, dá pressão, vai precisar muito o Crato, que não vai ter 3 jogadores importantes, a dupla de zaga titular, Carlão e o Léo Ceará, e o Ian Costa, que apesar de ser reserva, é um jogador que sempre entra e entra muito bem no time do Crato. Então, tem que o torcedor fazer sua parte. A informação é que no próximo fim de semana, no domingo, a gente vai ter os jogos da quadrangular da permanência, né, para saber quem fica e quem cai. E na quarta-feira da semana que vem já tem o primeiro jogo da semifinal. Foi a informação que eu tive. Acho que amanhã a federação deva dar essa confirmação das datas locais dos jogos da próxima fase da Série B do Cearense. Vamos ver se a gente escuta o Kakalov também. O Kakalov, que hoje não balançou a rede, mas é um jogador importante desse time do Guarani e com certeza o torcedor espera muito dele para que o Guarani fique ainda na segunda divisão no ano que vem. João Marcelo esteve lá por baixo conversando com o Kakalov. Conversar aqui com o Kakalov. Kaká, queria que tu primeiro fizesse uma avaliação da partida da equipe hoje. Bom, a gente no início do primeiro tempo a gente até teve um certo controle, alguns minutos da partida, mas a equipe do Icasa teve mais controle de posse de bola no meio campo e a gente teve que baixar um pouco as linhas para sair em velocidade no contra-ataque. Numa bola parada a gente conseguiu sair na frente no placar, mas depois do gol, a gente ainda conseguiu umas 2 ou 3 jogadas, controlar um pouco a posse de bola, mas a equipe parou de jogar após o gol e a gente começou a entregar a bola para o adversário. E quando você começa a entregar a bola para o adversário com um meio campo que tem qualidade para trabalhar e achar os espaços, fica complicado. Então, assim, a equipe no segundo tempo procurou consertar essa falha que a gente estava cometendo e a gente até controlou um pouco a posse de bola, mas novamente a gente caiu no erro de entregar a bola para o adversário, começamos a rifar e a gente é uma equipe que a gente consegue trabalhar a bola com posse, com toques rápidos e ultrapassagem, e nosso jogo não encaixou hoje, mas é paciência, a gente tem que ter tranquilidade agora, né, e saber que a gente tem a obrigação de deixar a equipe onde a gente pegou, né. A gente vai descansar agora, trabalhar esses dias aí para que a gente consiga colocar o Guarani onde a gente pegou. Obrigado. Tá aí, portanto, o Kakalov também falando aí com um cara realmente de abatimento, não seria diferente pela situação do time do Guarani. Porque, Serginho, quem estava acompanhando aqui o jogo no primeiro tempo, imaginava que o Icasa não conseguiria essa virada, cara. Pelo começo do jogo do Guarani, né, Tony? Acho que eu gostei muito do começo do jogo do Guarani. O Icasa não entrou tão ligado como a equipe do Guarani entrou. A equipe do Guarani começou a tocar bem a bola. O Icasa deu uma recuadazinha porque estava esperando o Guarani, né? Porque o Guarani precisava muito do resultado da vitória. O Icasa também precisava. Só que o Guarani teve uma atitude mais de atacar o Icasa. Fez um primeiro gol, mas a partir dos 25, 20 e poucos, Tony, a equipe do Guarani fisicamente caiu. A equipe de casa, mesmo perdendo de 1-0 no primeiro tempo, teve as melhores chances de ter empatar e virar. E se o Icasa empata e vira no primeiro tempo, eu acho que esse jogo ia ser de 5 para lá, porque
tantas chances que teve em casa para fazer 2, 3. Você vê, teve lançado ali, foi 4 contra 1. 4 contra 1. É muito difícil. O time perdendo, ganhando de 1-0 e tem um espaço de 4 contra 1. É muito difícil você ver no futebol, porque o futebol hoje, as equipes gostam de se fechar, jogar no contra-ataque. A equipe do Guarani, acho que fez o contrário. Quando fez o gol, abriu muito e deixou muito espaço para a equipe de casa. Mas a equipe do casa não soube aproveitar no primeiro tempo, mas no segundo tempo, logo no começo do jogo, a equipe de casa fez um gol. E aí, depois que ele fez o primeiro gol do empate, acho que a equipe do Guarani, não, como eu falei, não teve perna a partir dos 25 minutos do primeiro tempo. E aí só deu em casa. Em casa, acho que desperdiçou muitas chances, era para ter sido um placar até maior, mas acho que 2-1 ficou de bom tamanho para o Guarani. E aí você também estava acompanhando com a gente aqui, Leandro. Foi um primeiro tempo onde o Guarani soube jogar com inteligência, inclusive matar o tempo, né? A questão foi o segundo tempo. E eu conversei com pessoas do Guarani onde diziam: o problema é a parte física no segundo tempo, ou seja, acho que a pré-temporada do Guarani, a questão física, acabou atrapalhando e muita gente foi embora. É bom lembrar, o Guarani, quase um time inteiro foi embora do Guarani e essas situações acabaram prejudicando também, Leandro. Os jogadores que fizeram um bom primeiro tempo estavam se doando bastante. O Davi, que era aquele homem da saída do contra-ataque, tinha alguns lances que ele vinha sozinho, só ele, e aí com pouco tempo depois o esquerdinho conseguia se aproximar, o Rodriguinho também se movimentava pelo lado esquerdo. O esquerdinha já não é um garoto, ele sabe cadenciar o jogo, mas também, quando é bastante acionado, acaba sendo sobrecarregado, é tanto que saiu no segundo tempo. Ou seja, essa parte física realmente pesou um pouco. Soube usar a inteligência, a estratégia para manter o resultado favorável até o intervalo, mas aí esse gol muito rápido no começo do segundo tempo mexeu com toda a estratégia da segunda etapa, e aí o Pedro teve que mexer, é tanto que ele tirou o esquerdinha, tirou o Davi, mexeu na zaga, tentando fazer algo diferente, mas acabou não surtindo efeito. O Icasa sim cresceu com as mudanças realizadas pelo Raimundinho, e aí depois que fez o gol da virada, começou o Icasa a administrar, já que tinha esse resultado, e o tempo estava ali passando, soube valorizar essa posse de bola, e aí depois foi só comemorar com a torcida. E vamos trazer aqui para você, se liga, de primeira, Federação divulga datas, horários e locais de jogos da próxima fase. Se liga, já teremos jogo domingo, dia 17 de maio, 4 da tarde, no estádio Raimundão, lá em Caucaia e Guarani. Então, Caucaia e Guarani já vai ser próximo domingo, às 4 da tarde. Barbalha e Atlético Cearense, sabe quando é que vai ser? Dia 21 de maio, quinta-feira, 7 da noite, no estádio Lírio Calô, o Inaldão. O Atlético Cearense joga Série D de brasileiro, né? Então tem que ter essa questão aí de... Para adequar também, para não prejudicar um filiado, né? Então, domingo tem Caucaia e Guarani de Juazeiro, e Barbalha e Atlético Cearense será na quinta-feira da próxima semana, dia 21 de maio. E aí, os jogos da segunda fase, aqui nas quartas de final. Dia 19 de maio, tem Crato e Guarani de Sobral. Dia 19 de maio, terça-feira da semana que vem, à noite, 8 da noite, lá no Mirandão, Crato e Guarani de Sobral. E na quarta-feira, dia 20 de maio, Crateús e Cariri, lá em Crateús. Então, na terça-feira, a gente vai ter jogo no Mirandão. Jogos de ida. Aliás, só é um jogo único, né? Jogo único. Quem passar, passou. E aí vem a semifinal. Se liga aí. No dia 23 de maio, no sábado, o Itapipoca enfrenta o adversário, que é o vencedor de Guarani de Sobral e Crato. Né, o primeiro jogo vai ser no sábado, dia 23 de maio, e no domingo, dia 24, o Icasa enfrenta o vencedor de Crateús e Cariri, comando de campo do que sair vencedor. Aí o jogo de volta do Icasa será dia 30 de maio, no sábado, não vai ser no domingo, Pau da Bandeira, tem muita gente preocupada. Dia 31 vai ser jogo do Pau da Bandeira, abertura Festa Santo Antônio. Vai não, moçada. Vai ser no sábado. Até tô no ir, né, Tony? Não vai nem. Eu acho que tem jogador que nem vai. Ainda bem que o Tony já tá escalado então, viu, Tony, no sábado. Pois é, então Icasa e o vencedor de Cariri e Crateús, o jogo de volta. Vai ser no dia 30 de maio, no sábado. O jogo de ida vai ser, portanto, no dia
24 no domingo e no sábado, dia 30, o jogo de volta para saber do acesso. O Itapipoca joga dia 31 de maio, no domingo, né, contra o vencedor de Guarani de Sobral e Crato, tá ok? As finais do Campeonato Cearense, dia 7 de junho, tá bom? E dia 14 de junho. Então, 2 domingos, dia 7 de junho, o primeiro jogo, e dia 14 de junho, o segundo jogo, é que a gente vai ver aí. E, inclusive, rapaz, já está aqui com os... É, isso mesmo. Mas não tem aqui, a gente vai ver ainda sobre a questão dos mandos de campo, né? Porque vai ter que ver também a questão dos resultados. Então, só para destacar, as finais, dia 7 e 14 de junho. Então, já no próximo domingo, já tem o Crato jogando, no próximo domingo já tem o Guarani jogando contra o Caucaia e o Barbaia só joga na próxima quinta-feira. Então o pessoal fica acompanhando as redes sociais que a gente vai estar divulgando tudo e as transmissões da Super FCF TV by CIMED, tá bom? Chegando o finalzinho aqui, tem muita coisa. Se a gente for ficar aqui, a gente passa a noite todinha, porque a galera mandando mensagem, o chat se movimentando, muita gente chegando aqui. A Alcelane disse, me lembro do Serginho jogando com ele. Tô ficando velho mesmo, viu? Tá vendo aí? Não diga a idade não, viu? Porque senão aí eu vou ficar mais velho ainda. Pois é, rapaz, o negócio é sério aqui. Bom, lembrando aí que pode dar semifinal 2 clássicos, né? Guarani de Sobral e Itapipoca pode se encontrar, e Casa e Cariri. Nesses confrontos aí que você na final pode ser. Na semifinal, é Casa e Cariri. E a gente pode ter a final 2020, viu? E Casa e Crato podem fazer a final como fizeram em 2020. Isso também pode acontecer, porque como o confronto de Guarani de Sobral e Crato vai pegar o Itapipoca, pode dar o clássico lá, que é Itapipoca e Sobral. E no nosso lado aqui, Cariri vai pegar o Crato, se o Cariri passar e pegar o Icasa. É verdade, vai ser assim. Pode subir um daqui e um de lá, né? No caso, né? Sabe, subir um daqui, um de lá. Então fica todo mundo esperto. Matheus Freitas, loucura esse jogo, terça-feira, 8 da noite. Não vou nem dizer o resto, deixa pra lá. Aécio Ramalho, graças a Deus. Cadê aqui? Tiaguinho saiu do jogo, aí o Icasa virou jogador. Que é isso, rapaz? Tá vendo, o cara não tá passando uma fase legal, tal, mas o Tiaguinho joga muito. Aliás, todo mundo queria o Tiaguinho nos últimos anos do Icasa. Eu tô errado? Não tô. Tiaguinho é um baita de um jogador. Às vezes o cara pega uma fase ali, mas é um jogador que pode contribuir muito com esse Verdão do Cariri. Marcos do Icasa, show de bola, Tony. Hoje na Arena Romeirão. Valeu, Serginho, tá dizendo aqui o Marcos do Icasa. Feliz da vida. Serginho, obrigado aí pela presença aqui com a gente no Prorrogação do Replay. Sempre muito bom ter você com a gente aqui, meu irmão. Obrigado, fico muito feliz de estar vindo aqui em alguns jogos, quando eu posso vir, né, Tony? Como é o nome da zagueira em casa? Mandar que tem que mandar, né? Mandar um abraço aqui pra minha esposa Vânia, pros meus filhos Felipe, Wendy e Liza. E agora eu sou avô, né? Eu sou tão velho que agora eu sou avô, tá vendo aí? Que é Caleb, né? Que chegou agora esses dias agora, tá novinho ainda, né? Já tá cara que tem mais cabelo do que eu, tu não tá acreditando? Nasceu um dia desse. Nasceu um dia desse, já tem mais cabelo do que eu. Mas agradecer a vocês, né, por estar aqui participando desse jogo, né? Graças a Deus nós ganhamos hoje, né? Porque no outro eu tinha perdido, né? Caiu a minha invencibilidade no outro jogo, mas eu vim disfarçado de Guarani, mas você deu em casa hoje. É preto aqui e verde aqui com o nome, mas deu certo. Agradecer a vocês aí por essa oportunidade. Quando tiver mais a oportunidade, eu puder vir, eu vou aqui dar minha contribuição, né? Já que é um canal que, como o Vanderlei falou, alcança muita gente, muito jogador acompanha muito o replay, e aí, graças a Deus, tem uma repercussão muito grande. E a gente estamos aqui para ajudar, para fazer parte desse trabalho. Fortalecendo cada vez mais o futebol do interior. Vitória Tavares, aqui é Verdão. Manda um alô para Vitória Tavares. Valeu, Vitória. João também está aqui com a gente. Leandro, prazer sempre estar batendo esse papo e contar com você nas transmissões, apesar que você botou na fogueira hoje, viu, Leandro? Quem ia narrar o jogo era o Leandro, cara. Não, o Leandro ia narrar o jogo. Aí eu disse, Leandro, como é? Narras hoje? Uma hora a gente tem que devolver. Aí eu vim bem relaxado aqui de boa, né? Aí fui no banheiro ali, aí quando eu voltei, o Leandro disse, ei, Patrícia veio perguntar aqui, eu já disse, quem vai narrar é você, eu vou comentar. Como assim? Mas rapaz, que esse bicho botou na fogueira. Valeu, Leandro, meu irmãozinho, Leandro Santos. Valeu. A gente esteve aqui acompanhando esse jogo, está sendo muito bacana acompanhar a Série B do Campeonato Cearense. O Tony disse que a gente tinha notícia aqui para a noite toda, a gente já teve. Mesmo. Daqui a pouco é quinta-feira já. Então vamos encerrar, ficar por aqui, virar um pouquinho a chave. Vem agora o corte do Paulo da Bandeira. Viva Santo Antônio. Sexta-feira. Calma, é sexta-feira, já é quarta ainda. Não é quinta, mas nós chegou estamos alguns minutos da quinta-feira. Calma. Tá mais pesado que você, viu, Tony? A Barbalha já tá com a gente. É carregador também, Leandro.
negócio, o assunto terminou prorrogação, vamos falar da festa de Santo Antônio agora, até o próximo jogo. Valeu, Antônio. Valeu, grande Leandro. Gente, obrigado aí pela parceria, pela companhia. Segue as nossas redes sociais. Você chegou, já estava rolando. Fica aqui, depois você pode assistir o prorrogação do replay numa boa, porque tivemos o Serginho, várias entrevistas repercutindo, principalmente os jogos aqui do Romeirão e também do Inaldão. E Casa é líder, passou direto para a semifinal e tá pipoca do lado de lá. E a gente vai ter os confrontos aí. O time do Crato ficou em segundo, pega a equipe do Guarani de Sobral, e o time do Cariri, que ficou em terceiro, pega o Crateús, tá bom? Vão brigar pelo acesso ainda. Já o Barbalha, que ficou em quarto, enfrenta o Atlético Cearense pela permanência, e o time do Guarani, que ficou em quinto, vai brigar contra o Caucaia também pela permanência, tá bom? Agradecer o João Marcelo, também o Guto Vital que teve nas imagens, Rayana Lucas, Eduardo Benjamin lá no Inaldão fazendo a cobertura do jogo por lá, aqui com a gente Serginho, Leandro Santos, eu sou Tony Souza, aqui na parte do operador de áudio, o primo do Xandão, nosso querido Josué Moraes, também aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Continua com a gente nas redes sociais, tem muita coisa pra gente repercutir ainda sobre essas partidas, tá bom? Paz, saúde e prosperidade, que Deus abençoe você e sua família. Boa noite.